Capítulo 161. Não é fácil ser um especialista. Toya finalmente caiu. Mesmo tendo entrado no estado enraivecido com maior velocidade e tempos de conjuração mais rápidos, foi inútil. Diante de Ishio, isso não fazia diferença. Lord Gim parecia uma máquina especialmente projetada contra ele, mecanicamente precisa e sem erros. Todas as habilidades usadas por Toya foram completamente anuladas. Seja interrompendo ou sendo o primeiro a atacar, com inúmeras variações e métodos. Foi uma sorte que Toya não fosse uma pessoa real, caso contrário ele estaria tão triste que teria tossido sangue por ter sido tão sufocado. Toya caiu e o aviso do sistema apareceu. Mais um recorde incontestável surgiu. Guilda da Lua Cheia 28-27. Comparado ao recorde da Guilda Bluebrook de 30-45-66, o recorde deles o superou em 2,5 minutos. Comparado aos outros recordes estabelecidos, era igualmente absurdo. Cada vez que Ishio batia um recorde, a diferença era enorme, tão grande que fazia os outros se sentirem impotentes. O fato de o recorde da Guilda Bluebrook ter durado tanto tempo significava que nenhuma outra guilda conseguiu superá-lo sequer por um segundo. Somente Ishio conseguiu superá-lo em 2,5 minutos. Uma avalanche de mensagens invadiu imediatamente o canal mundial. Guilda da Lua Cheia? Por que a Guilda da Lua Cheia? Lord Grimm. Lord Grimm de novo. Lord Grimm não era da Guilda Bluebrook, porque ele fugiu para a Guilda Full Moon. Invasão de pãezinhos no vapor. Quando você vai me pagar de volta aqueles 5 ouros que eu emprestei? As mensagens eram uma bagunça completa. Havia até uma que mencionava o nome dos Temed Boom Invasion. Temed Boom Invasion respondeu no canal mundial: não se preocupem. Assim que eu juntar 10 de ouro, devolverei tudo para vocês de uma vez. Enviar mensagens no canal global tinha um tempo de espera. Só era possível enviar uma mensagem a cada 2 minutos, então o outro lado não conseguia responder imediatamente. Além disso, a maioria das mensagens no canal global eram apenas brincadeiras, então seria muito mais rápido e melhor responder em particular. Mas, com essa resposta, muitos jogadores o copiaram e enviaram lembretes de pagamento no canal global. Em pouco tempo, uma enxurrada de mensagens do tipo: cara, quando você vai me devolver minha namorada? Surgiu, deixando muitos sem palavras. Mapleki estava naturalmente extremamente animado e começou a conversar amigavelmente com os membros de sua guilda. Poucos eram os que não reconheciam que uma guilda como a Full Moon Guild pudesse estabelecer um recorde como aquele. Essas pessoas eram bastante fechadas. Quando o anúncio foi feito, muitos na guilda começaram a prestar atenção em que tipo de equipamento seria concedido. Quando um novo recorde era estabelecido, havia 100% de chance de se obter um equipamento roxo. O problema era que guildas como Bluebrook, Tyrannical Ambition e outras do mesmo tipo não se importavam. Elas só queriam o recorde pela fama. Já tinham visto muitos equipamentos roxos de nível baixo, então simplesmente não davam a mínima para isso. Só Mapleti, um líder de guilda desse nível, ficaria animado com os equipamentos roxos que seriam lançados. E não dava para culpá-lo. Mesmo sendo o líder da guilda, ele não tinha uma única peça de equipamento roxo. Ele não se comparava nem um pouco a Lord Grimm e os outros. Quando os viu hoje com suas armas roxas recém-trocadas, os olhos de Mapleti quase saltaram das órbitas. Arma roxa. Não se iludam com o fato de que todos os times de elite das grandes guildas tinham uma. Na realidade, elas eram bem raras. Por exemplo, na guilda dele, se uma arma roxa aparecesse, o jogador que a conseguisse não se importava se combinava com a sua classe. Quem a conseguisse poderia vendê-la por uma fortuna. Os jogadores mais atenciosos davam algum tipo de compensação aos seus companheiros de equipe. Os egoístas, bem, não faziam nada. A disputa que se seguiu existia desde o início de Glory. Mapleti ficou muito satisfeito, pois a recompensa final era um revólver roxo que combinava perfeitamente com sua classe. Além disso, os trabalhadores que ele contatou não haviam rolado os dados para obtê-lo, então o prêmio foi diretamente para ele. Ele estava, naturalmente, extremamente animado. Mapleti ainda tararelava no canal da guilda. Lord Gin foi até ele. O recorde está batido. Sim, sim. Obrigada. Obrigada. Mapleti se recuperou e imediatamente o agradeceu. O pôr da lua escarlate? Perguntou Ishio. Oh. Mapleti estava tão feliz que se esqueceu. Ele havia trazido o conjunto da lua escarlate consigo e o tocou com Ishio imediatamente. As 4 partes eram a cabeça, o peito, o cinto e as pernas. Faltavam os ombros e os sapatos. Ishio os recebeu e foi negociar com Tandro. O quê? Tandro aceitou a troca. Equipamento para você. Ishio colocou as 4 partes do conjunto na vitrine. De onde?
A Maplet simplesmente os presenteou. Nós o ajudamos a bater um recorde, disse Ishio. Ah. Tanho confirmou a transação e vestiu o equipamento recém-adquirido. Naturalmente, esse conjunto tinha seu próprio estilo quando completo. Tanho possuía as peças principais, então o estilo geral já estava definido. Seu corpo estava coberto por couro escarlate com um cinto preso à cintura. Sostmist imediatamente pareceu muito mais forte. Tem alguma coisa para mim? Perguntou Mad Boom Invasion sorrateiramente. Ainda não, disse Ishio. Mad Boom Invasion não estava contente, mas não com Ishio, e sim com Maplet. Ele avançou para cima dele. Líder de guilda novato, você é muito mesquinho. Me dá um conjunto também. Não tem mais nada de Maplet, confuso. A troca já havia sido concluída. Porque havia mais alguma coisa. Mesquinho. A invasão do pãozinho cozido no vapor foi despesada. Maplet tossiu o sangue. Se ele não adicionou um bônus, isso foi mesquinho. Pãozinho no vapor, não se preocupe. Este acordo já estava combinado. Primeiro Sostmist e depois você, disse Yeshio. Ok. Sem pressa. As damas primeiro, disse Mad Boom Invasion. Ainda temos mais 2 corridas. Maplet, vocês ainda vão? Perguntou Yeshio. Meu Deus, Maplet estava agora conversando alegremente com seus amigos e sua guilda, então ele realmente não queria ir. Mas eles tinham acabado de ajudá-lo a bater um recorde, então se ele simplesmente virasse as costas e os recusasse, isso não seria muito bom, certo? Maplet estava sofrendo com sua decisão, quando Lixiu disse, então vamos continuar. Assim que ele disse isso, os 4 jogadores já haviam deixado o grupo e formado seu próprio grupo à parte. Em seguida, também deixaram a guilda da lua cheia. Maplet ia dizer algo quando os 4 entraram direto na masmorra. Eles nem sequer encontraram mais alguém para se juntar a eles. Então, meu contato com esses especialistas terminou assim, do nada? A Maplet ficou repentinamente sem saber o que fazer. A masmorra continuava. Ter apenas 4 jogadores não era problema para esses especialistas. Como não estavam tentando bater o recorde desta vez, eles percorreram todo o mapa e mataram todos os monstros em cada canto e recanto do castelo. Mesmo desconsiderando o fato de que o chefe da masmorra sempre deixava cair um equipamento azul o superior, a masmorra ainda era o lugar mais lucrativo. Seja em dinheiro ou experiência, as recompensas eram muito maiores do que uma área de nivelamento. Para a maioria dos jogadores, isso significava deixar de lado outras atividades, mas eles precisavam usar todas as suas entradas na masmorra. As masmorras atuais ainda podiam ser feitas 3 ou 4 vezes, mas quanto maior o nível da masmorra ou sua escala, menos entradas eles teriam. Havia até algumas masmorras que só podiam ser acessadas uma vez por semana. O progresso era salvo, mas eram masmorras que não podiam ser concluídas em um único dia. Depois de derrotar todos os monstros, eles precisavam lidar com o chefe. Desta vez, Ishio não se empenhou tanto e não lutou contra Toya com todas as suas forças como da última vez. Ele estava igual a ontem, apenas dando ordens a todos casualmente e brincando com Toya de vez em quando. Ei, por que você não está jogando a sério? Tanho protestou. Ela não gostava quando as pessoas escondiam sua força. Você quer dizer como da última vez? Disse Ishio. Obviamente. Já estou velho. Como posso continuar jogando assim? Vocês, jovens, têm mais força, disse Ishio. Quantos anos você tem? Tanho exclamou, irritada. Em termos de esportes, eu já sou bem velho, disse Ishio. E daí? Você claramente joga muito bem, disse Tanho. Veja por esse ângulo, disse Ishio. A teoria é a mesma de outros esportes. Os jovens ficam mais fortes e dependem do corpo para vencer. Mas, depois de alguns anos, precisam confiar na experiência e no conhecimento. Precisam usar a cabeça para vencer. Contra o físico dos jogadores mais jovens, eles podem até competir de vez em quando, mas se os confrontos forem frequentes, isso só encurtará a carreira deles como atletas. É a mesma coisa nos esportes. Usar uma velocidade de reação extremamente rápida para competir em mecânicas é o estilo de vocês, jogadores jovens. Mas para pessoas da minha idade, é melhor diminuir esse ritmo, concluiu Ishio. Não pode ser tão exagerado assim, disse Tanho. Daqui a alguns anos, você vai entender. Você realmente acha que ser especialista é tão fácil assim? Ishio riu. Como resultado, Tanho não disse mais nada e continuou lutando contra o chefe Toya. Ishio também não se esforçou ao máximo. Seu desempenho geral foi semelhante ao de Tanho. Por causa disso, eles tiveram alguma dificuldade para derrotar Toya. Eles não adicionaram mais ninguém e, mais uma vez, entraram como um grupo de 4.
Depois, terminaram de usar todas as suas entradas de terra desolada. Pessoal, vou sair primeiro, disse Sumo Shen por hábito. Assim que terminassem as incursões na masmorra, ela seria a primeira a ficar offline. Tanto Hou e Stemed Boom Invasion se despediram. Ishii obviamente não disse nada. Sumo Shen estava praticamente sentado ao lado dele. Tirou os fones de ouvido e virou a cabeça para perguntar: Você vai voltar? Sim, estou voltando. Sumo Shen também tirou os fones de ouvido. Ela saiu do jogo e do mouse, pronta para desligar o computador. Não, não, não. Esse é o servidor, minha jovem. Por favor, não o desligue. Ishii suava fio. Ele quase se atirou sobre Sumo Shen para impedi-lo. Ah, esqueci. Sumo Shen também deu um pulo de susto. Ela sabia o que aconteceria se desligasse o servidor. Só que estava tão acostumada a desligar o computador que se esqueceu. Tão perigoso. Ishii enxugou o suor. Sumo Shen era uma jogadora profissional. Sua velocidade de digitação era impressionante. Por sorte, ele era ainda mais rápido. Então já vou indo. Sumo Shen se levantou e viu Ishii desligar o monitor do computador. Vê você. Não sei quando poderei voltar. A Lan House ainda é muito perigosa, não é? Disse Sumo Shen. Sim. Ishii assentiu com a cabeça. Suspiro, então vou indo. Sumo Shen saiu da recepção com pesar. Você está com fome. Quer comer alguma coisa? Perguntou Ishii. Está bem. Sumo Shen respondeu rapidamente. Temos carne cozida, frango com cogumelos, tomate com ovos, carne de porco em conserva, camarão, peixe e vários outros tipos de macarrão instantâneo. Qual você gostaria? Perguntou Ishii. Ah, vou querer o frango com cogumelos. Sumo Shen pensou bastante antes de responder. Espere um instante, Ishii já havia pegado o macarrão com frango e cogumelos e foi buscar água para ferver. Capítulo 162, metade da tela. Quando Ishii voltou com o macarrão instantâneo pronto, viu que Sumo Shen havia movido um banquinho de madeira para perto de sua cadeira. Ela havia mudado as configurações do jogo para o modo janela. Sua mão movia o mouse como se estivesse procurando algo. O macarrão chegou, anunciou Ishii. Coloque aqui. Sumo Shen bateu na mesa ao lado dela. O balcão da recepção do Happy Internet Café tinha 2 níveis. O nível externo era o balcão da frente, enquanto o nível interno era uma mesa comum onde as coisas podiam ser colocadas. Ishii colocou o macarrão na mesa e voltou para o seu lugar. Ele viu que Sumo Shen estava procurando algo na internet. O que você está procurando? Eu te ajudo a encontrar. Ishii colocou as mãos no teclado. Naquele ano, estávamos de mãos dadas, disse Sumo Shen. O novo Dama, disse Ishii enquanto digitava o nome. Com uma simples busca em uma plataforma de vídeos, vários links apareceram. Não é exatamente uma novidade. Foi a Yuntio que recomendou. Eu nunca tinha visto antes, disse Sumo Shen. Yuntio, a jogadora principal da equipe Misty Haim, era considerada por Ishii a melhor jogadora em termos de tática e habilidade. A aliança não tinha muitas jogadoras. Comparadas aos jogadores homens, elas pertenciam a um grupo desfavorecido, o que as tornava relativamente próximas umas das outras. Elas tinham seu próprio círculo especial. Também tinham um grupo exclusivo no QQ similar ao Skype, que reunia todas as jogadoras da aliança, desde as veteranas até as novatas, passando pelas que ainda jogavam. Ishii obviamente não tinha as qualificações necessárias para entrar no grupo do QQ, mas como era próximo de Sumo Shen, às vezes dava uma olhada. Se ninguém soubesse nada sobre o grupo, jamais imaginariam que se tratava de um encontro de jogadores profissionais de Glory. Eles conversavam sobre roupas, maquiagem, celebridades, signos do zodíaco e fofocas da comunidade de Glory. Pelo menos, nas poucas vezes em que Ishii deu uma espiada, não viu nenhuma discussão sobre assuntos sérios como táticas e técnicas. Não se comparava nem um pouco a uma guilda normal de Glory. Pelo menos nessas, os especialistas às vezes trocavam dicas. Em que episódio você está? Perguntou Ishii. Hoje. No início do 12º episódio, Ishii entregou os fones de ouvido para Sumo Shen. Já faz tanto tempo que eu uso esses fones que minhas orelhas já estão doendo. Então aumente o volume, assim você não precisará usá-los. Sumo Shen aumentou o volume. O primeiro som que saiu foi claramente o dos efeitos sonoros realistas de Glory, assim como a voz de Stemed Boom Invasion. Ishii abriu as configurações e desativou o som e a voz do jogo. Então, digitou Stemed Boom, vamos praticar nossa velocidade de digitação. Para isso, se você for falar alguma coisa, digite em vez de falar. Sim, gostei deste exercício. É competir para ver quem consegue digitar mais palavras em 1 minuto? Stemed Boom Invasion imediatamente entrou em modo sério. Reunião da linha.
exclamou Yishio, dirigindo-se em direção a ele. O jogo estava silencioso, embora Yishio parecesse muito adequado para aquilo. Uma música escapava dos fones de ouvido pendurados no pescoço de Sumo Shen. Essa música é horrível, disse Yishio. Sim, pode pular para a próxima parte, disse Sumo Shen. Quanto? 2 minutos e 43 segundos. O mouse se moveu e o cursor passou rapidamente do jogo para o navegador da web. Ele avançou exatamente 2 minutos e 43 segundos. A tela foi então dividida ao meio. Uma metade exibia um programa de TV, enquanto a outra metade exibia um jogo. Com o nível de habilidade de Yishio, essa masmorra era muito fácil. Ele dava uma olhada na série de TV de vez em quando. Já Sumo Shing estava apenas assistindo a série, então não precisava se concentrar totalmente no jogo. Ela dava uma olhada nas batalhas do jogo de vez em quando. O macarrão já está pronto para comer? Perguntou Sumo Shen. Vá em frente. Você vai comer? Perguntou Sumo Shen, pegando o macarrão. Vou tomar 2 goles de sopa. Vou esperar até você terminar com esses 2 monstros. Sumo Shen viu que Ishio estava ocupado lidando com 2 monstros selvagens. Os 2 monstros foram derrotados rapidamente. Ishio fez seu Lord Green avançar enquanto tomava 2 goles da sopa. Nada mal. Quem preparou esse macarrão instantâneo é muito bom, disse Ishio enquanto devolvia a tigela. Não está ruim. Sumo Shen pegou o prato e começou a comer. No jogo, Lord Green chegou ao Line Canyon e se juntou a Thunderhole e Steamed Boom Invasion. Seven Fields e Zeping Moon também apareceram para participar. Os dois quase sempre se misturavam com Brother Expert quando tinham oportunidade. Eles não jogavam mais com a guilda. Mesmo hoje, quando a guilda se reuniu como uma grande família feliz, os dois não deram muita importância a isso. A masmorra transcorreu sem problemas e, num piscar de olhos, eles chegaram ao primeiro chefe. O romance na série ainda não tinha avançado. A protagonista feminina sabia desde o primeiro episódio que o protagonista masculino era seu amigo de infância, mas ele ainda a via como uma amiga recente. Tesca, tesca. Esse cara é muito burro, comentou Ishio sobre o protagonista masculino. Meu. Conjunto fonte de luz. Sumo Shen viu que o chefe derrotado havia deixado cair o topo fonte de luz. Fonte de luz era um conjunto de lançador de nível 30. Entendi. Ishio decidiu arriscar e os outros imediatamente recusaram. É só um equipamento de nível 30. Ishio achou que Sumo Shen estava exageradamente empolgada. Ela era uma jogadora profissional, então, além de equipamentos feitos por ela mesma, não fazia sentido que ela ficasse tão mimada com qualquer outro equipamento. Está tão bonito, disse Sumo Shen. Ishio ficou sem palavras. Para especialistas de nível divino como ele, suas habilidades eram incríveis, seu conhecimento excepcional, mas em relação às roupas, penteados, moda e tudo mais de Glory, qualquer jogador aleatório seria melhor do que eles. Nesse quesito, as jogadores eram deuses e eles, novatos. Sem palavras, Yeshio jogou a peça superior da fonte de luz em sua mochila. A masmorra continuou, assim como o programa de TV. A Line Canyon levou os 5 para dar voltas de 30 minutos. Foi um pouco mais curto do que os episódios de 45 minutos. Após 2 reprises, o episódio terminou. Assim que o próximo episódio começou, Ishio sentiu seu ombro esquerdo cair. Você está com sono? Perguntou Ishio. Sim, a cabeça em seu ombro fez um ruído. A terceira corrida continuou. Os movimentos de Ishio tornaram-se mais firmes. Seus movimentos eram tão firmes que nem mesmo a fumaça da cinza do cigarro em sua boca temia. Eles avançaram pela masmorra enquanto o programa de TV continuava sendo exibido. Após derrotar o chefe final, as 3 incursões na masmorra foram concluídas e o programa de TV também terminou. A música de encerramento tocava nos fones de ouvido, mas Sumo Shang não pediu para Ishio desligá-los. Ishio virou a cabeça e olhou. Os olhos da garota peluda já estavam fechados. Ah, a sorte está ótima hoje. 3 partes do meu conjunto Maca Negra apareceram. Vocês estão com inveja da minha sorte? Digitou Stemed Boom Invasion rapidamente, praticando sua velocidade de digitação. Nada mal, nada mal. Soft Mist, mencione a peça superior Lua Escarlate que você conseguiu no canal mundial. Você deve conseguir tocá-la pelos ombros ou sapatos que ainda precisa, disse Yishio. Uma parte do conjunto Lua Escarlate do Mago de Batalha também havia caído, mas Soft Mist já tinha. Felizmente, os equipamentos podiam ser trocados, então todos podiam tocar pelas peças que precisavam. Certo, respondeu Thunderhole. Em instantes, SoftMist enviou uma mensagem para o canal mundial solicitando a translação. Continue enviando até que alguém entre em contato com você, instruiu Ishio.
Tandro realmente precisava desse tipo de instrução. Ela era completamente novata em jogos, ao contrário de Steamed Boom Invasion. Ainda vamos para o cemitério de ossos? Perguntaram Sete Campos e Lua Adormecida. Agora não. Respondeu Ishio. Certo. Todos responderam. No momento, o cemitério de ossos não valia a pena pela experiência. Ishio também não precisava de nenhum material da masmorra. Além disso, conseguir os materiais para o guarda-chuva das 1000 chances por conta própria não era prático. Ok. Todos se dispersaram. Aqueles que queriam ir para a masmorra foram para a masmorra. Aqueles que queriam ir para a arena foram para a arena. Aqueles que queriam trocar equipamentos foram trocar equipamentos. Ishii ordenou que Lord Glim eliminasse monstros aleatoriamente na área próxima. Já toquei, escreveu Tandro em uma mensagem. Ótimo, só falta um agora, disse Ishii. É realmente melhor do que o equipamento normal, disse Tandro. Claro, respondeu Ishii, os conjuntos de nível 30 não precisarão ser tocados até o nível 40. Ah, respondeu Tandro sem dizer mais nada. Depois de um instante, levantou-se para se movimentar. Foi encher sua xícara de chá e, como de costume, dirigiu-se à recepção. Mas desta vez, deu um pulo de susto. O que era aquela coisa peluda encostada em Ishio? O rosto de Tandro se contorceu em espanto. Ishio se virou e aoou com um ar de desamparo. Quem é? Tandro finalmente percebeu que era uma pessoa. Como? Ishio usou o apelido que Tandro gostava. Ah. Tandro ficou surpreso. Então ela estava tocando aqui. Sim, disse Ishio. Ela adormeceu? Perguntou Tandro. Sim. Ela deveria subir para dormir. Ela pode dormir no meu quarto, disse Tandro. Não se preocupe. Aqui está tudo bem. Ishio sorriu. Certifique-se de que ela não pegue um resfriado. Se fosse Shengu, teria agarrado a irmã e a levado para a cama, mas Tandro não o obrigou. Depois de dizer isso, voltou para o seu lugar. Mumu sou repugnante quando vem de você. Sumo-Shen parecia estar falando dormindo. É. Quase vomitei aquele macarrão instantâneo, disse Ishio. O macarrão instantâneo está no meu estômago, disse Sumo-Shen. Eu também comi uma tigela hoje à noite. Sério? Qual o sabor? Carne cozida lentamente. O cozinheiro era bom. Muito bom. Igualzinho à sua tigela. Que bom. Sumo-Shen concluiu e então ficou em silêncio. Quando você pretende voltar? Perguntou Ishio depois de um longo tempo. Quando termina o seu turno? Perguntou Sumo-Shen. 7. Então eu também. Ok. Se a meio fio, Sumo-Shen estremeceu. Obviamente. Tudo o que você está vestindo é apenas um disfarce, disse Ishio enquanto tirava o paletó e o colocava em Sumo-Shen. Onde eu estava na série? Eu meio que esqueci, disse Sumo-Shen. Não é sua culpa. O programa é péssimo, disse Ishio. Você está menosprezando o gosto de um tio novamente, disse Sumo-Shen. Lembro-me muito bem de todas as fraquezas do meu oponente, disse Ishio. Capítulo 163, alvejado mesmo deitado. Naquela noite, Ishio não realizou mais nenhuma atividade intensa. No entanto, muitas pessoas no 10º servidor se sentiram inquietas com a presença dele. Registros. Obviamente, foi por causa dos registros. No fim, o recorde da masmorra de Desolate Land foi quebrado. Lord Dim provou mais uma vez sua indispensabilidade para os recordes. E a guilda Lua Cheia, cujo nome fazia todas as grandes guildas sentirem náuseas, conquistou seu lugar no ranking de Desolate Land. Pior ainda, os jogadores da guilda Lua Cheia não eram nada humildes. Em uma guilda, o temperamento do líder influenciava muito toda a guilda. A personalidade de Mapleki, que não fazia distinção entre o céu e a terra, vacilou um pouco ao presenciar a extraordinária coordenação entre Lord Gim e a equipe. Mas, após quebrar o recorde, ele refletiu sobre como desempenhou seu papel na equipe com perfeição e não pôde deixar de se considerar um membro da equipe de especialistas. Sua personalidade, que havia vacilado um pouco, se reergueu. Os membros da guilda Lua Cheia pararam de conversar no canal da guilda. Eles migraram para o canal aberto. A ostentação deles ali despertou inveja nos outros. Os líderes das outras guildas rangiam de raiva. Eles haviam contratado alguém para quebrar o recorde, porque estavam agindo como se fossem tão incríveis. Muitos jogadores no canal aberto se ridicularizaram, mas a guilda Lua Cheia soube rebater. Eles citaram a guilda Riacho Azul e a ambição tirânica como exemplos semelhantes. Se as guildas incríveis faziam o que eles faziam, por que deveriam se envergonhar de fazer o mesmo? Serem alvejados enquanto estavam caídos, Blue River e Cold Knight sentiram-se desolados,
mas não havia nada que pudessem dizer, pois essa era a realidade. Mesmo as guildas que não conseguiram convidar Lord Grim poderiam argumentar contra a guilda Lua Cheia. Pedir ajuda a Lord Grim para bater um recorde em uma masmorra sempre fora uma tarefa em sua agenda diária. Se eles zombassem da guilda Lua Cheia e depois fossem pedir ajuda a Lord Grim, não seria o mesmo que dar um tapa na própria cara. Com isso, o mundo inteiro ficou ciente das falsificações de Lord Grim, então os recordes estabelecidos por ele perderam peso. Foi por isso que muitos jogadores menosprezaram a guilda Lua Cheia, incluindo a guilda Riacho Azul e a Ambição Tirânica. Servidor novo. Jogadores novos, nascidos como vacas e sem medo de tigres, estavam por toda parte. Mas por mais fortes que fossem os tigres, era só um jogo. Do que havia para ter medo? Jogar é para se divertir. Ninguém gasta dinheiro com um jogo para tratá-lo como um trabalho árduo. Por isso, havia muita gente falando o que vinha à cabeça. Guilda Blue Brook. Ambição tirânica. A NPH. Quanto mais os jogadores xingavam, mais corajosos ficavam. Aos poucos, a guilda Riacho Azul e a Ambição Tirânica foram colocadas no mesmo nível da guilda Lua Cheia, guildas de segunda categoria. Era um lixo que não conseguia bater nenhum recorde a menos que pedisse uma substituição. O segundo lugar no ranking da Terra Desolada ainda era ocupado pela guilda Riacho Azul. Mas essa realidade era completamente ignorada pelos jogadores. Blue River e Cold Knight não tiveram tempo suficiente para lidar com esse acontecimento. Os dois não puderam deixar de pensar em um véu provérbio: o pássaro que estiver na frente será abatido. Como as duas guildas que procuraram Lord Grim primeiro, será que realmente seriam desacreditadas dessa forma? Pensando bem, era bastante alarmante ouvir isso. Mas naquele momento, o mundo inteiro expressava sua discordância com as ações delas. As três guildas também eram mencionadas pelo nome às vezes, o que as deixava apavoradas. Eu digo, isso não está certo. Old Knight enviou uma mensagem para Blue River. Tudo por culpa daquele idiota, Lua Cheia, digitou Blue River furiosamente. Se aqueles membros estúpidos da guilda não tivessem corrido para o canal mundial para causar toda essa confusão, de onde teria vindo todo esse ódio? Se todo esse ódio não tivesse vindo à tona, como poderiam ter sido alvejados mesmo estando deitados? Eram guildas grandes e se preocupavam muito com a reputação. Agora estavam sendo colocados no mesmo nível daquela guilda de segunda categoria. Além disso, eram considerados fracos. O estrago causado era muito grande. Mas mesmo que eles queimassem toda a guilda Lua Cheia, o problema ainda estaria lá. Só havia uma maneira de rebater esses comentários: bater um novo recorde para calar a boca de todos. No entanto, o rei recordista Lord Grim bloqueava o caminho deles como uma montanha gigantesca. Por mais que tentassem ultrapassá-la, não conseguiriam. Também não havia como convencê-lo a ajudá-los. Todos diziam que pedir ajuda a Lord Grim significava que não tinham forças. Após essa breve discussão entre Cold Knight e Blue River, eles ficaram em silêncio. No momento, sua guilda estava em meio a uma grande crise. Até mesmo as outras guildas ficaram perplexas. Na situação atual, convidar Lord Grim para ajudar a bater um recorde seria um ato vergonhoso. Ninguém queria arruinar sua reputação. Mesmo que conseguissem atrair Lord Grim para a guilda, uma atitude dessas atraria muitas críticas dos outros jogadores. Resumindo, o nome Lord Grim ainda garantia um recorde na masmorra. Mas, ao mesmo tempo, seu nome perdia valor se fosse usado. Isso porque usar Lord Grim para estabelecer um recorde para uma guilda só geraria comentários negativos de todos. Isso era completamente oposto ao motivo pelo qual as grandes guildas estabeleciam recordes. No entanto, pensando bem, Lord Grim agora era como um parasita, qualquer guilda para a qual ele fosse transferido seria considerada doente. Pensando bem, seria ótimo se os inimigos o tivessem. Por exemplo, Ebgaden e Excelente Dynasty estavam bastante satisfeitos. Seus aqui inimigos, Bluebrook Guild e Tyrannical Ambition, estavam sendo ridicularizados no canal mundial. Isso foi extremamente gratificante. Shen Yui, da Excelente Dynasty, também estava presente e assistiu ao desenrolar da cena. Ninguém poderia ter previsto que as coisas terminariam dessa forma. Inicialmente, Shen Yui ficou muito feliz com o que aconteceu com a ambição tirânica, mas, ao refletir sobre o assunto, percebeu outro ponto e ficou ainda mais feliz. Matar dois coelhos com uma cajadada só. Ekill. Regafe. Shen Yui não conseguiu conter a felicidade. Ou para o relógio. Era extremamente tarde, mas acreditava que valeria a pena perturbar Liu Ao com as notícias do ocorrido. Shen Yui desconectou-se e então ligou para Liu Ao. Alan. Liu Ao atendeu o telefone com voz sonolenta. Estava dormindo profundamente até ser acordado de repente. Ninguém ficaria feliz, mas Liu Ao reprimiu a raiva. O grande erro que cometera antes o fizera perceber a importância de manter a calma. As notícias, Liu.
A sorte de Ikkyu está prestes a acabar, ditou Shen Yui. Ah, que ótima notícia. Mas por melhor que seja a notícia, você poderia ter me contado amanhã. Só notícias ruins e urgentes devem ser comunicadas à noite, para que possamos bolar um plano rapidamente, certo? Bom, estou cansado. A gente se fala depois. Liu Ao terminou e desligou o telefone. O zumbido do telefone deixou Shen Yui um tanto perplexo. Ele reconheceu que as palavras de Liu Ao faziam muito sentido. Boas notícias poderiam vir depois, nada de ruim aconteceria. Mas quanto mais cedo um problema fosse resolvido, maiores seriam as chances de solucioná-lo. Ele simplesmente não queria acreditar que, apenas 2 semanas depois, Liu Ao inesperadamente se tornara tão racional. Tão racional que chegava a parecer frio e implacável. Qual era a extensão do ferimento anterior dele? Chen Yui desligou o telefone em silêncio. A felicidade que sentira antes se dissipou. O raciocínio de Liu Ao indicava que ele tinha um objetivo ainda mais importante. E que não era mais seu principal oponente. Ele já havia delegado a tarefa a outra pessoa, passando-a para Chen Yui. Chen Yui sentiu-se perturbado. Ele administrava a guilda. Dedicou-se muito ao desenvolvimento do clube. Em outras palavras, poderia ser considerado um herói dos bastidores. Contudo, não havia mais nenhuma chance de ele voltar a ser um jogador profissional sob os holofotes. E a pessoa que o fez perder essa chance foi Ikkyu. Shen Yui cerrou os punhos subitamente. Foi Ikkyu quem o julgou como alguém sem talento e que não se esforçava o suficiente. Com que base? Com que base ele pôde me negar tão facilmente apenas com isso? Com que base o clube pôde expulsá-lo da lista de jogadores profissionais e depois obrigá-lo a entrar online para gerenciar a guilda? E Ikkyu? O motivo pelo qual Shen Yui e Liu Ao se davam tão bem era o profundo ódio que ambos nutriam por esse nome. Mas ele nunca teve a chance. Sua posição era muito inferior à do capitão do time da dinastia excelente. Até que ele notou Liu Ao. Aliás, foi ele quem conseguiu atrair Liu Ao para o grupo. Ele serviu de exemplo para Liu Ao, fazendo com que este odiasse Ikkyu cada vez mais. Mas agora, Liu Ao já havia pisado em Ikkyu e até mesmo subido no clube. Mas ele mesmo, além de descarregar seu ressentimento, o que ele tinha a ganhar? Liu Ao já não achava que valesse a pena se meter com Ikkyu. Ele já tinha encontrado um novo objetivo a perseguir. E quanto a si mesmo, iria continuar a jogar esse joguinho? Estaria destinado a ocupar uma posição tão insignificante. Shen Yui refletiu sobre isso e lentamente abriu o punho. No jogo, a Plantago City também havia sido bastante afetada por Lord Guillaume. Os jogadores profissionais da equipe Team Eve não sabiam quão difícil era obter esses materiais, então arriscaram tudo impudentemente contra Lord Guillaume. Eram todos materiais raros. Mesmo com o tamanho da guilda, não foi fácil coletá-los. Na verdade, a Plantago City queria mesmo dar uma sugestão. A arena poderia ser acessada em todos os servidores. Vocês podem ir aos servidores antigos. Os jardins de ervas de lá eram muito mais abundantes do que são agora. Ah, Plantago Cid detestava perder a oportunidade de estar com esses jogadores profissionais. Eles eram seus ídolos, pessoas que ele admirava muito. Agarrando-se apenas a isso, Plantago Cid cerrou os dentes e lhe engoliu a sugestão. No entanto, o ridículo aqui do Brook Guild foi submetido no canal mundial realmente o deixou feliz. Após alguns momentos de alegria, Plantago Cid sentiu que deveria compartilhar sua felicidade com os outros. E a pessoa com quem ele mais queria compartilhá-la era Blue River. Ele abriu sua lista de amigos e o Blue River não estava online. Plantago Cid ficou com muita pena dele. Capítulo 164 Pedindo ajuda separadamente. A música Code Night, da Tyrannical Ambition, também não estava disponível online. Os dois eram iguais. Ambos haviam pedido o controle da situação no 10º servidor. Sentiram que precisavam pedir ajuda à sede, então saíram do jogo e correram para o domínio celestial. Ambos conheciam os IDs um do outro no domínio celestial e também eram amigos. Quando entraram online, viram-se na lista de amigos e tinham um entendimento tácito da situação um do outro. Lu River contatou às pressas o líder de sua guilda, Shenjin Spin. Shenjin Spin havia dito inicialmente que queria ir ver com os próprios olhos o quão incrível Lord Green era, mas nunca teve a oportunidade. Eles haviam pedido ajuda a Lord Green para o cemitério de ossos, mas, naquela época, Lord Green já havia formado sua própria equipe, então não havia vaga para ele. Após o cemitério de ossos, a força de Lord Green foi reconhecida por sua guilda. O recorde na masmorra superou em muito o que eles haviam imaginado. Como resultado, não havia necessidade de avaliar pessoalmente sua força. Tudo o que podiam fazer era dar o melhor de si para derrotar Lord Grimm.
No fim, depois de lutarem incansavelmente por ele, Lord Green foi conquistado pela Guilda Lua Cheia. E essa mesma guilda foi a responsável por tal desastre para a guilda Riacho Azul. Riacho Azul não sabia o que dizer. Chejin Sping também estava trazendo, com cautela, os especialistas de sua guilda para tentar bater recordes. As masmorras do domínio celestial, no entanto, estavam em um nível completamente diferente. Às vezes, eles nem conseguiam completar a masmorra em uma única tentativa. Mesmo para uma equipe de elite das 3 grandes guildas, se muitos jogadores morressem, haveria uma parte da masmorra para a qual eles não conseguiriam prosseguir. A equipe da Bluebrook Guild encontrava-se atualmente em tal situação difícil. Uma masmorra para 40 jogadores. Uma incursão por semana. Eles sacrificaram mais da metade da equipe para conseguir passar de 2/3 da masmorra. Nesse estado, porém, não tinham como avançar, então Shanjin Spind acabou decidindo desistir. Todos saíram da masmorra, o moral deles estava baixo. Logo depois, viram Blue River, que deveria estar no 10º servidor, esperando do lado de fora com sua conta principal, Blue Bridge Spin Snow. Shanjin Spin sabia que Blue River estava chegando. Embora não estivesse de muito bom humor, por mais que se sentisse, não podia simplesmente ignorar Blue River, então gentilmente se aproximou e perguntou qual era a situação. Os jogadores presentes eram todos os especialistas de elite da guilda Blue Brook. Como não eram forasteiros, reuniram-se ao redor dele para ouvir a conversa. Depois que ele explicou o que estava acontecendo, quando Shanjin Sping ainda nem tinha dito nada, alguém do grupo de jogadores zombou. Blue River nem precisava voar para saber quem era. Ele se dava bem com quase todos ali. No entanto, havia um com quem ele não se dava bem, Poplar Beach. Por falar nisso, Kerazar. Depois de ir para o 10º servidor, ele só voltou ao domínio celestial 2 vezes e, coincidentemente, encontrou aquele cara 2 vezes também. Parece que a sorte dele anda péssima ultimamente. Super especialista? Hilário. Quem foi pioneiro no 10º servidor mesmo? Poplar Beach agiu como se estivesse falando consigo mesmo. Blue River não conseguiu evitar ficar um pouco irritado. Ele acabara de escontar o recorde que Lord Green havia estabelecido. Só por essa conquista, quem ali não perceberia que aquele cara não era tão ingênuo assim? Poplar Beach obviamente entendeu, mas ainda assim sentiu a necessidade de zombar dele. Esse recorde do Boneyard é um pouco normal demais. Shanjin Sping ignorou completamente o que Poplar Beach disse. Esse recorde não pode estar certo. Sim, vários especialistas concordaram. Será que ele hackeou os placares? Os jogadores ali reunidos gostavam de pensar assim. Isso porque conheciam muito bem o jogo. Como acreditavam que tal recorde era impossível, a única explicação que encontravam era de que ele havia sido hackeado. Contudo, essa hipótese não podia ser levada a sério. Lore já havia eliminado os hackers externos há muito tempo. O histórico do Desolate Land não parece tão atípico, observou Shenjin Spin. Sim, foi feito quando eles acabaram de chegar ao nível 5, mas o equipamento deles era bem inadequado e a habilidade do 5º jogador era mediana, disse Blue River. TSK, TSK, e eles quebraram seu recorde assim? Líder da guilda, deixe-me tentar. Eu garanto que vamos recuperar esse recorde. Nessa situação, tudo o que precisamos fazer é estabelecer um novo recorde e provar nosso valor para os novos jogadores do 10º servidor, certo? Poplavit interrompeu novamente. Mesmo menosprezando Blue River, sua avaliação do problema ainda é precisa. O motivo pelo qual Blue River retornou foi porque ele estava procurando por ajuda como essa. Ele precisava de especialistas. Quando a guilda enviou jogadores para desbravar o 10º servidor, não tinha recursos para enviar muitos jogadores de elite. Por exemplo, os únicos jogadores do 10º servidor qualificados para fazer parte da equipe de elite no domínio celestial provavelmente eram ele e Thousand Creations. Além disso, havia jogadores na equipe que eram mais fortes do que os dois. Ignorando todos os outros e falando apenas de Poplar Beach, Shanjin Sping deixou claro que Blue River não era tão bom quanto ele. Com uma equipe de especialistas desse calibre, eles certamente seriam capazes de derrotar qualquer equipe de elite de guildas nos 10º servidores. Eles poderiam até mesmo bater o recorde de Lord Grimm. De onde vieram nossos cartões de conta? Perguntou Shanjin Sping. Não havia outra opção. Para fazer login, era preciso usar um cartão físico. Se você pedisse para alguém usar o cartão em seu lugar, essa pessoa também precisaria conseguir os cartões para isso. Eu tenho os dados. Vou te enviar daqui a pouco, disse Blue River. Certo, então pedirei para que entrem em contato com você, disse Shanjin Spring. Eu vou indo, disse Blue River e então desconectou. Líder da guilda, me deixe ir também. O Plabit se inscreveu prontamente. Mesmo não se sentindo muito bem com Shanjin Spring ignorando constantemente, ele ainda era muito educado com ele.
Para uma pessoa arrogante como ele, suas ambições não se limitavam apenas à posição de Blue River como um dos 5 grandes especialistas. Ele também ambicionava assumir a liderança da guilda. Infelizmente, seu histórico atual contra o líder da guilda é de 11 derrotas e 2 vitórias. Chen Jingsping era mais habilidoso do que ele. Por isso, sempre que conversava com Chen Jingsping, ele não ousava dizer nada rude. Vamos esperar até que a Blue Bridge nos envie os dados. Assim que soubermos onde estão os cartões, podemos conversar, disse Chen Jingsping calmamente, expressando sua atitude com clareza. Você não é nada de especial. Você é descartável. Nossa partida foi um desastre. Quantas vezes já fizemos isso? Fomos eliminados antes de completar 2/3 do caminho? Pensem onde erramos. Ok, podem ir, disse Chen Jingsping de repente. Depois de explicar algumas coisas, seus jogadores saíram do jogo. Os outros também saíram. Apenas Poplar Beach e seus companheiros permaneceram. Todos estavam no mesmo clima. Esses jogadores eram todos especialistas relativamente novos na guilda Blue Brook, liderados por Poplar Beach. Todos gostavam de se exibir. Hoje, a ostentação de Poplar Beach foi ignorada, deixando o pequeno grupo deprimido. O líder da guilda claramente favorece a Ponte Azul, disse uma pessoa. Não tem jeito. Ele é o líder da guilda. É claro que ele não ia querer nenhum conflito interno na guilda. Basta ver como ele evitou intencionalmente o duelo entre Blue River e Poplar Beach e você vai entender o que eu quero dizer, disse outra pessoa. É mesmo. Ele até mandou o Blue River para o 10º servidor. Que coisa mais baixa. Vocês sequer sabem de onde veio esse Lord Grimm? Esse disco é realmente anormal. Mesmo gostando de ver Poplar Beach zombando de Blue River, eles ainda expressaram seu espanto com esse disco. O cemitério de ossos. É realmente assustador. Acho que deveríamos estudá-lo um pouco, disse Poplar Beach. Ele não era arrogante por natureza. Por exemplo, ao enfrentar o mais forte Shandin Spin, ele manteve a calma. Do lado da guilda Riacho Azul, Primavera Mutável e Rio Azul discutiram e escolheram as pessoas que iriam para o 10º servidor. Do lado da ambição tirânica, Jian ouviu a descrição da situação atual feita por Noite Fia e franziu a testa. Como as coisas puderam chegar a esse ponto? Se for assim, ninguém ganha. Como Lord Grimm conseguiu arquitetar tudo isso? Jian estava perplexo. Lord Grimm, receio que as coisas também não tenham corrido bem para ele. Ter encontrado lua cheia, uma guilda tão estúpida, provavelmente o está a sentir-se deprimido também, disse Noite Fia. Não podemos nos preocupar com ele agora. Precisamos confiar em nossa própria força para recuperar esse recorde. A decisão de Jiang foi a mesma da guilda Blue Brook. As duas estavam na mesma situação. Os dois líderes de guildas do 10º servidor também tinham as mesmas intenções. No entanto, neste momento, a Blue Brook Guild está na mesma situação que nós, disse Code Knight. Suspiro substituição. Nunca houve nada de glamouroso nisso tudo. Mas nesta situação, nós mesmos nos colocamos nela. A guilda Bluebrook provavelmente também tentará encontrar pessoas para fazer a terra desolada, então não devemos competir com eles nessa masmorra. Se competirmos com eles, nenhum de nós conseguirá bater o recorde. Vamos dar a terra desolada para eles. Iremos para o desfiladeiro da linha e estabeleceremos um recorde estável. Já não estamos quase no nível 33. Sim. Old Knight assentiu com a cabeça. Line Canyon era de nível 30-33, então os recordes mais altos foram alcançados por aqueles que estavam no nível 33. Mas ainda há uma coisa que precisamos fazer antes de tudo isso, disse Jian Yu. Que coisa? Enquanto Elod Green, disse Jian Yu. Ele de novo. Noite Fia ficou surpresa. Sim. No entanto, desta vez não estamos pedindo que ele estabeleça um recorde. Em vez disso, vamos pedir que ele não toque no recorde da masmorra. O preço por isso será o mesmo que ele pagaria por estabelecer um recorde, disse Jian Yu. Após dizerem isso, os dois ficaram subitamente em silêncio. Depois de um tempo, Noite Fia tremeu e então disse, de jeito nenhum, né? Então você também pensou nisso, a voz de Jian Yu estava muito mais firme. Esse cara, será que ele calculou tudo até este ponto? Daqui para frente, ele nem precisaria fazer nada. Se quisermos bater um recorde, em vez de pagar para ele bater o recorde, faremos o contrário e pagaremos para ele não bater o recorde, disse Code Knight, incrédulo. Capítulo 165 Sequestro de discos. Os dois permaneciam como máquinas quebradas em meio ao deserto árido do domínio celestial. A areia trazida pelo forte vendaval parecia prestes a soterrá-los. Senhor Grimm. Sem uma guilda, não havia como descobrirem suas origens. Também não havia indícios de poderes ocultos auxiliando. Os registros de masmorras do 10º servidor eram controlados exclusivamente por sua técnica.
Ele havia até mesmo assumido o controle de todas as guildas. No novo servidor, os registros de masmorras eram extremamente importantes para o desenvolvimento de uma guilda. O novo servidor estava praticamente lotado de jogadores novatos. Não importava o quão famosa fosse a guilda, no novo servidor, ela seria simplesmente desconhecida aos olhos dos novos jogadores. Como poderiam estabelecer sua reputação entre os novatos? Através dos registros de masmorras. Estes eram reflexos inegáveis da força de uma guilda. Contudo, todas as guildas do 10º servidor haviam se tornado motivo de piada. Aos olhos de todos os outros, quem quer que Lord Green ajudasse obteria o recorde. Ignorando os novos jogadores, as grandes guildas já reconheciam a importância de ter Lord Green na disputa pelos recordes e por ele próprio. Assim que ele começasse a agir, não haveria chance para eles. Os jogadores novatos não tinham informações sobre os recordes, mas os experientes perceberiam imediatamente o quão absurdos eram os recordes de Lord Guillaume. Era impossível para eles alcançarem tais recordes, então, se não procurassem Lord Guillaume, não poderiam fazer nada. No fim, as grandes guildas não estavam preparadas o suficiente para essa situação. Como poderiam imaginar que um especialista tão poderoso apareceria? Se o 10º servidor continuasse assim, realmente entraria em uma nova era. Nenhuma das grandes guildas teria força suficiente para assumir o controle. Especialistas. Os especialistas eram originalmente a maior vantagem que as grandes guildas tinham no novo servidor. Mas com a presença de Lord Grimm, seus especialistas se tornaram inúteis. Sendo assim, que vantagens isso estavam? Não podiam simplesmente continuar a anunciar no canal global que eram uma das maiores guildas de Glory. Podiam. Bom, também não tenho certeza se tudo isso foi apenas uma coincidência, disse Noite Fia. Se não for, então esse cara não só tem uma habilidade assustadora, como também é inteligente, disse Jian Yu. Devo voltar e tentar negociar com ele? Disse Noite Fia. Sim, você deveria ir. Servidor 10º da Glória. Blue River ainda não estava ciente desse problema. Ele ainda estava montando uma equipe para a masmorra com Shenjin Spin. Quando o Cold Knight retornou ao 10º servidor, ele verificou sua lista de amigos, mas não viu Blue River online. Na lista de amigos dele, o nome de Lord Green ainda estava em destaque. O chat global, porém, havia se acalmado bastante. Agora, quase 5 horas, era um período em que havia apenas alguns jogadores online. Com a onda de discussões sobre os registros da masmorra, o chat global havia retornado ao seu estado normal. No entanto, Cold Knight sabia que, embora as discussões tivessem terminado, isso não significava que o assunto estava encerrado. A imagem de sua guilda havia sido prejudicada. Se não se apressassem e garantissem um registro, poderiam acabar caindo para o 10º servidor. Irmão, você está aí? Cold Knight enviou uma mensagem para o Lord Grimm. Durante a noite, era bastante comum um jogador estar a ficar ausente do teclado. Aqui. Ishio vinha matando monstros silenciosamente na natureza o tempo todo. Quero conversar com você sobre Line Canyon, disse Cold Knight. Line Canyon. Meu nível ainda não é alto o suficiente, respondeu Ishio. Irmão, você realmente não sabe o que eu quero dizer? Cold Knight insistiu com cautela. Ele realmente não podia se dar ao luxo de ofendê-lo. Cold Knight prendeu a respiração. Diga-me, respondeu Ishio. Desta vez, pelo bem da Line Canyon, esperamos que esse cara não faça nada, disse Cold Knight. Ah, então o preço disso vai ser ainda mais alto, respondeu Ishio. A resposta veio instantaneamente. Não houve surpresas nem dúvidas. Ele passou diretamente à discussão sobre o preço. Se Sikai dissesse que não tinha planejado nada com antecedência, quem acreditaria nele? Lord Green claramente sabia mais do que ele. Lord Green havia preparado tudo há muito tempo. Noite Fia se sentiu deprimido. Ele não teve escolha a não ser perguntar: qual é o preço? 8 caudas de escorpião escarlate, 8 ferrões escarlates, uma lâmina bessequeira escarlate, um cristal âmbar e 40 fios de seda de verme da areia. A resposta foi instantânea mais uma vez. Parecia que ele também já havia preparado o preço há muito tempo. Noite Fia ainda estava deprimido. Ele analisou os materiais um por um e teve vontade de chorar. As caudas de escorpião escarlate e os ferrões escarlates foram obtidos do chefe secreto do desfiladeiro da linha, o assassino escorpião escarlate. A lâmina bessequeira escarlate foi obtida do sabre do mestre espadachim ilusório Aon, uma arma laranja. A seda de verme da areia foi obtida do outro chefe secreto, o verme da areia. Já o cristal âmbar foi obtido do chefe selvagem do desfiladeiro da linha, o Ronin alpino. Mesmo reunir esses 5 itens foi extremamente difícil. Isso porque esses itens eram obtidos de todos os chefes incomuns do desfiladeiro da linha. Considerando a quantidade de materiais necessários,
Mesmo que esses itens fossem obtidos dos chefes em 100% dos casos, eles ainda teriam que enfrentar o chefe oculto dezenas de vezes. Basta ver os 2 dias de exploração de masmorras de Yeshil. Ele fez a masmorra 6 vezes, mas não encontrou um único chefe oculto. Se ele tivesse que coletar os materiais sozinho, mesmo que explorasse o desfiladeiro da linha até não conseguir mais experiência na masmorra, ainda assim não conseguiria reunir todos os materiais. Para obter a espada Bessequeira Escarlate, o jogador primeiro precisaria ter a sorte de encontrar o chefe secreto. Depois, precisaria ter a sorte de a arma laranja ser obtida. O cristal âmbar era ainda mais problemático. Chefes selvagens não podiam ser simplesmente derrotados, era preciso roubá-los através de PVP. A primeira morte no chefe selvagem da Terra Desolada e do desfiladeiro da linha já havia sido concluída. Essas 2 mortes foram feitas quando Ishil não estava online, por isso ninguém o havia convidado para participar. Uma dessas mortes foi roubada pelo Jardim de Ervas, enquanto a outra foi feita pela ambição tirânica. Mas só de pensar em quanto esforço eles haviam feito para chegar até ali, seu coração doía. Por mais acirrada que fosse a luta pelos recordes nas masmorras, nada se comparava ao tipo de PVP direto necessário para enfrentar o chefe selvagem. Depois de calcular tudo, Noitifia quase tossiu sangue. Ele nem queria pensar no preço daqueles itens. Até mesmo reuni-los já era um esforço enorme para ele. A guilda deles já havia começado a limpar o desfiladeiro da linha há algum tempo. Eles já tinham coletado caudas de escorpião escalate e ferrões escalate suficientes, mas ainda não tinham encontrado uma lâmina Berserker escalate. Estavam bem longe de conseguir 40 fios de seda de verme da areia e o cristal âmbar era um sonho ainda maior. Sem falar da ambição tirânica, ninguém em todo o 10º servidor tinha uma ainda. Os chefes selvagens só podiam ser derrotados 3 vezes por semana. Essa lista de itens claramente não correspondia mais ao preço marcado para a substituição. Na verdade, era muito mais cara. Irmão, você é muito selvagem. Negociar o preço era imprescindível. Noitifia se conteve e negociou calmamente com Nishio. Embora sua impressão anterior sobre essa pessoa não fosse ruim, um sentimento de tristeza e raiva o invadiu. Noitifia sentia como se estivesse negociando com um sequestrador. O refém era o registro. Se você não concordar com as minhas condições, então vou limpar seu registro. Mas, após algum tempo de negociação, o outro lado não parecia ter nenhuma intenção de ceder. Old Knight ainda discutia em tom sombrio quando, de repente, uma mensagem do sistema surgiu. O River havia entrado em operação. O coração de Noitifia estremeceu. De repente, ele teve uma ideia. Elo Azul. Ito Noitifia. Sim. Qual recorde vocês pretendem bater? Perguntou Cold Knight. O quê? Ele precisava ser cauteloso com os oponentes. Eles não podiam se dar ao luxo de baixar a guarda, mesmo que a ambição tirânica e eles não fossem aqui inimigos como o Jardim de Evas. O Rio Azul estava em alerta. Vamos nos comunicar bem. Isso não significaria que teríamos que nos enfrentar se ambos desbravássemos a terra desolada? Não é hora para brigarmos agora, disse Noitifia. Você tem razão. Então, desta vez, cada um de nós ficará com uma masmorra. Vamos limpar a terra desolada. Não vamos nem chegar perto do cânion da linha. O que você acha? Disse Blue River. Certo. Com isso, tudo certo. Cold Knight disse. Quando vocês pretendem começar? Amanhã durante o dia. Disse Blue River. Ele já havia distribuído os cartões. Mas não seria conveniente para os especialistas irem buscá-los agora, então seria melhor esperar até o dia seguinte. Véu Azul, e eu só tenho medo de que os recordes que estabelecemos ainda sejam batidos pelo Lord Guillaume, disse Noitifia. Isso. Eu não acho que ele faria isso. Nessa situação, você acha que alguém vai procurá-lo para bater um recorde? Disse Blue River. Se ninguém me perguntar, o que acontecerá se ele mesmo for lá e fizer isso? Disse Noitifia. Ele mesmo configurou. Blue River congelou. Se Lord Guillaume tivesse configurado sozinho. Isso também era uma possibilidade. Eles só precisavam de mais uma pessoa para a equipe. E, além disso, o outro lado tinha um quinto membro que poderiam usar. Eles já tinham visto essa quinta pessoa antes. Entre eles estava aquele mestre da lâmina que ainda estava na guilda deles. Só que eles nunca mais o viram online, o que deixou Blue River muito intrigado. Se ninguém for perguntar a ele por que ele se daria ao trabalho de fazer isso, disse Blue River. Se ninguém perguntar como ele poderá ficar satisfeito, Noitifia descobriu que Rio Azul era um pouco lento. Tudo já estava traçado para ele. Será que ele ainda não conseguia imaginar o Lord Guin sequestrando o disco? Mas com isso, Blue River finalmente entendeu. Então você está dizendo... Eu estava conversando com o Lord Guin pouco antes e, no fim, aquele cara disse que não mexer no disco exigia uma taxa.
Code Knight informou a Blue River sobre essa notícia surpreendente. Ele disse mesmo isso. Notifia copiou diretamente a lista de itens que Lord Guinea havia dado e a enviou. Essa lista teve um impacto tão grande que fez Blue River sentir uma onda de calor. Mas você acha que ele conseguirá bater nosso recorde? Respondeu Blue River. Eles também eram especialistas. Na verdade, eles também tinham uma estimativa de qual era o limite para o recorde. Não importava o quão habilidoso um jogador fosse, contanto que atingisse o limite, ele não conseguiria superá-lo. Basta olhar para o histórico do Boneyard, disse Code Knight. Blue River ficou olhando fixamente sem expressão. O disco do Boneyard era realmente lendário. Aquele disco era simplesmente inconcebível. Segundo você, mesmo que quiséssemos estabelecer um recorde na masmorra, teríamos que ver o que ele está aprontando? Senão, não faz sentido tentar bater o recorde, disse Blue River. É isso que eu sinto. Isso significaria que ele se tornaria um inimigo de todas as guildas. Será que todos conseguiriam suportar isso? Disse Blue River. Não sei quanto a isso, mas sei que, neste momento, a única maneira de ultrapassarmos este muro é abrindo caminho à força, disse Code Knight. Capítulo 166. Às vezes eu também me sinto um pouco sozinho. Blue River e Code Knight não estavam errados. Se Lord Gin continuasse com o sequestro do registro, a questão não se restringiria apenas a ele e às guildas envolvidas. As grandes guildas se uniriam e proporiam uma solução para o problema, seja subornando ou matando-o. Mas naquele momento, a crise se restringia apenas às suas guildas. Mesmo que as outras guildas soubessem da natureza sequestradora de Lord Grimm, não viriam ajudá-los imediatamente. Primeiro, observariam suas dificuldades. Se as duas guildas de fato caíssem, aí sim seria uma ótima notícia para elas. O que você pretende fazer? Perguntou Blue River a Code Knight. Não sei. Queria saber o que você estava pensando, disse Noite Fia. Blue River hesitou. Deveria pagar o resgate ou lutar contra o sequestrador e competir pelos recordes dali em diante. Blue River já havia clicado no nome de Lord Gin várias vezes, mas hesitava a cada tentativa. Assuntos relacionados a registros não eram triviais. Se fossem, ele não teria ido consultar Shandin Spin. Mas como acabara de vê-lo, voltar lá o faria parecer menos competente. Poplar Beach e sua turma certamente zombariam dele por isso. Se eles soubessem quem ele foi pagar o resgate, Poplar Beach e sua gangue também não diriam nada de bom sobre isso. Pedir ajuda a Sede já o havia envergonhado. Em toda a história dos novos servidores, uma situação como essa nunca havia ocorrido. Em todas as vezes anteriores, os especialistas enviados usaram seus próprios recursos para recomeçar do zero. Dessa vez, ele definitivamente não conseguiu pagar o resgate. Blue River tomou uma decisão. Ele precisava demonstrar seu valor. Decidi primeiro bater o recorde e depois me preocupar com o resto. Blue River não clicou no nome de Lord Green e, em vez disso, enviou uma mensagem para Code Knight. Ah, é. Vai ignorar as ações de Lord Green? Disse Noite Fia. Sim. Certo. Espero que tudo corra bem, disse Noite Fia, mas ainda sentia uma ponta de incerteza. Será que Rio Azul realmente pretendia bater o recorde ou estava apenas dizendo isso para evitar me dar uma moeda de troca? Afinal, se a notícia de que haviam pago o resgate ao Lord Guinness se espalhasse, isso também prejudicaria a reputação deles. Por isso, ao discutir o assunto com Rio Azul, Noite Fia não revelou sua decisão. Ao conversar com outras guildas, era preciso estar sempre em alerta. Após verificar a posição da Blue River sobre o assunto, Code Knight decidiu manter suas tropas em espera por enquanto. De qualquer forma, eles ainda precisavam de tempo para se preparar para o recorde de Line Canyon. Pelo menos por hoje, isso era impossível. O dia foi clareando aos poucos. Depois de ter servido de travesseiro para Sumo Shen a noite toda, o ombro de Yishio já estava doendo há tempos. Mas, ao ouvir o ronco suave, Yishio soube que Sumo Shen realmente havia adormecido. No entanto, já eram quase 7 horas. Alguns dos clientes da Lan House já tinham arrumado tudo e estavam prontos para ir embora. Estava quase na hora da troca de turno também, então não havia como eles continuarem ali daquele jeito. TV. Ishio virou a cabeça e disse: Está na hora de acordar. Que horas são? Perguntou Sumo Shen, sonolento. 6h50. Ishio disse. Ainda nem são 7 horas. Faltam mais 10 minutos, disse Sumo Shen, agitando a cabeça numa posição mais confortável. Depressa. Ainda preciso atender os clientes que estão se preparando para ir embora. Você teve sorte hoje. Ninguém veio comprar comida à noite, disse Ishio. Normalmente, se algo acontecesse com a máquina ou se os clientes quisessem comer ou beber algo, era responsabilidade dele, como gerente, resolver a situação.
mas hoje estava particularmente tranquilo. Parecia que tudo tinha corrido bem magicamente para os clientes que ficaram a noite toda, permitindo que Sumo Shen tivesse uma boa noite de sono. Sério? Então eu realmente tenho sorte. Sumo Shen finalmente levantou a cabeça. Ela esfregou os olhos e bocejou várias vezes. Cubra-se bem. Os clientes estão chegando, disse Yishio. Ah. Sumo Shen se enrolou como quando chegou. Sua aparência agora não era muito reveladora. Todos estavam prestes a ir embora. Sumo Shen saiu da recepção e observou Yishio ajudar os clientes a fazerem o logout. Alguns clientes que ainda não tinham ido embora pagaram para continuar usando os computadores. O uso noturno tinha um preço, enquanto o período da manhã tinha outro. Irmão Mei. Nesse momento, chegaram os caixas e gerentes do turno da manhã. A maioria morava perto uns dos outros, então todos comeram e foram juntos até lá. Quase terminando, anunciou Ishio. Ele rapidamente terminou o que tinha que fazer e saiu da recepção. O turno da manhã assumiu. O dia de trabalho de Ishio havia terminado. O que você gostaria de comer? Perguntou Ishio a Sumo Shin. Tudo bem, Sumo Shin claramente ainda não estava totalmente desperta. Ela ainda parecia um pouco sonolenta. Certo, então será como sempre, disse Ishio. Os dois saíram juntos da Lan House. Shengu acordou cedo hoje. Ao descer as escadas, viu Ishio sair da Lan House com uma garota. Seu primeiro pensamento foi que a garota fosse Tan-Ho, mas, ao observá-la melhor, percebeu que não era ela. Ela havia morado com Tan-Ho por muito tempo, então a reconheceria apenas de costas. Quem é ela? Shengu correu para perguntar aos outros. Todos balançaram a cabeça negativamente. Ishio não havia apresentado a eles. Pequena Tan. Shengu se virou e chamou para ver se Tan-Ho estava lá. Tan-Ho estava lá, mas estava jogando. Por isso, não conseguia ouvi-la com os fones de ouvido. Mas como ela se sentava sempre no mesmo lugar, Shengu rapidamente a puxou para perto. Você acordou muito cedo hoje? Tan-Ho se virou e viu Shengu. Sim, respondeu Shengu, e então perguntou diretamente: quem é aquela irmã que está com Nishio? Juntos. Tang-Ho ouviu isso e olhou para a recepção. Eles já foram embora? Eles foram embora. Foram embora assim que eu desci. Quem é ela? Disse Shengu. Bom, eu não sei o nome dela de verdade, mas ela é uma garota que frequenta as masmorras conosco todos os dias, disse Tang-Ho. Um amigo virtual. Shengu ficou chocado. Acho que esses dois se conhecem tanto. Ho tinha visto Sumo Shen dormindo no ombro de Ishio. Qualquer um perceberia que a relação entre eles não era comum. Mas ela não era de fofocar, então não perguntou nada. Não queria presumir que houvesse um relacionamento entre os dois. Amigos virtuais não deveriam ser tão próximos, o que significava que se conheciam muito bem. Então esse cara também consegue seduzir uma garota. Lamentou Shengu. Como ela é? Não sei. Não consegui vê-la direito, disse Tan-Ho. Então, o que você ficou fazendo a noite toda? Chingu expressou seu descontentamento com Tandho. Tandho riu sem conseguir se controlar. O que você quer comer? Perguntou Chingu. Comerei o que você for comer. Não é como se eu tivesse dinheiro. Suspiro Tandho também agia sem vergonha às vezes. Espere aqui. Chingu revirou os olhos e saiu. Ela cuidava da comida e do abrigo, mas como não tinha critérios, na maioria das vezes decidia o que todos comeriam na hora. Às vezes, estava de bom humor e convidava todos para um grande banquete. Quem estivesse presente nesses momentos sempre se sentia muito sortudo. A área ao redor do Happy Internet Cafe tinha vários restaurantes. Xingu, naturalmente, tinha seus lugares favoritos. Depois de pedir wontons, pães cozidos no vapor, mingau e uma variedade de outros pratos aleatórios, ela até olhou em volta tentando fagar algum caso amoroso, mas não conseguiu encontrar nada. Quando ela voltou com o café da manhã, não viu Ishio. Chamou Tanro para comer também. Viu Ishio voltar com um cigarro na boca quando já tinham comido metade. Bom, chefe, você acordou cedo hoje. Ishio cumprimentou Shengu. E aquela garota que estava com você? Shengu tentou introduzir o assunto aos poucos. Ela simplesmente perguntou sem rodeios. Ela voltou, respondeu Ishio calmamente. Unuf, não dá para misturar cabal com vida social, disse Shengu. Uau, wontons. Me dá uma tigela, disse Ishio, mudando completamente de assunto. Você já não foi comer? Perguntou Shengu. Tive que pagar por isso do meu próprio bolso, então comi menos, disse Ishio. Sem vergonha. Shengu rangeu os dentes. Não há vergonha nenhuma para você. Sério? Então vou dormir. Ishio saiu correndo. Shengu ficou perplexa. Ela ainda queria continuar insistindo.
porque ele teve que sair correndo. Ah, Tanho riu de lado. Do que você está rindo? Xingu a encarou com raiva. Nada, Tanho não explicou. Você está ficando cada vez mais parecido com ele. Xingu não estava nada contente. Sem chance. Você só faz jogar videogame todos os dias. E ainda tem essa aura estranha. Há quanto tempo você não sai e toma sol? Disse Xingu. Está bem, está bem. Eu vou dar uma caminhada com você nos fins de semana. Isso basta, disse Tanho. Tudo bem. Xingu ficou satisfeita. Ela morava com ela há quase 2 anos, então Tanho já havia se tornado sua amiga íntima. Foi ela quem a incentivou a jogar Glory. E agora que ela havia conseguido, descobriu que o tempo que passavam juntas havia diminuído. No início, Xingu pensou se deveria ou não upar uma conta de nível baixo e jogar com eles. Se Tanho e Xiu tivessem sugerido, ela definitivamente teria feito isso. Mas os dois só estavam cuidando da própria vida. Não havia a menor chance de terem pensado tanto nela. No fim, depois de refletir um pouco, ela descobriu que os níveis dos dois já tinham subido. Se ela começasse a upar, teria que começar da vila iniciante, então descartou a ideia. Afinal, ela jogava Shazingase há tanto tempo que estava muito apegada ao jogo. Se alguém lhe dissesse para desistir, ela definitivamente não conseguiria. O único motivo pelo qual queria ir para o novo servidor era para jogar com aqueles dois. Depois que eles chegassem ao domínio celestial, ela com certeza voltaria para sua conta principal. Do jeito que ela via, já era tarde demais para começar no novo servidor, então seria melhor esperar que os dois chegassem ao domínio celestial. Embora Xingu não tenha dito isso, ela realmente se sentia um pouco sozinha ultimamente. Seja dentro ou fora do jogo, ela se sentia um pouco solitária. Estou satisfeita. Vou dormir. Tankou terminou seu café da manhã e se levantou para sair. Vá em frente. Xingu acenou com as mãos e dispensou Tankou. Ela ficou sentada sozinha com uma tigela de mingau olhando para a lan house vazia. Capítulo 167, retomando os registros. Às 3 horas da tarde, durante o turno da tarde de Tanho, os dois estavam mais uma vez sentados sozinhos em frente aos seus computadores. Tanho havia decidido parar de jogar durante o seu turno e resolveu consultar guias. Ishio, por outro lado, foi para a área de fumantes tentar encontrar um computador. Certa vez, quando Xingu estava entediada, fez alguns cálculos em segredo. Se cobrasse de Ishio as taxas normais da Lan House, ele estaria pagando o dobro do seu salário. Xingu administrava a Lan House há muitos anos, mas esta era a primeira vez que via alguém aproveitar os benefícios oferecidos aos funcionários a esse ponto. Tanvo vinha logo em seguida e tinha ainda mais vontade de tirar proveito deles do que Ishio. Essa moça era a mais ocupada no turno da tarde. Ela praticamente não tinha tempo para jogar, então pediu a Xingu para ser transferida para o turno da noite. Xingu tentou ao máximo adiar o pedido. No jogo, a guilda Bluebrook estava se preparando para sua tentativa de quebrar o recorde quando Blue River repentinamente viu uma notificação de que Lord Gin havia entrado online. Ele imediatamente sentiu uma grande pressão. Não foi coincidência que eles estivessem online ao mesmo tempo. Blue River e seu grupo também costumavam jogar a noite toda. O horário de descanso deles era praticamente o mesmo que o de Ishio. Na verdade, eles tinham entrado online há poucos instantes. A guilda Bluebrook naturalmente entendia a importância daquela batalha. Depois que Shen Jinping organizou quem iria, ele chamou vários jogadores para trabalharem juntos e explorarem a masmorra. Terra Desolada era uma masmorra que esses jogadores do domínio celestial não exploravam há muito tempo, então eles precisavam de um tempo para se familiarizarem com ela. Depois disso, todos foram pegar emprestados seus cartões de conta fornecidos. Shen Jinping havia trazido pessoalmente 3 especialistas para o 10º servidor. Blue River não estava usando sua própria conta no momento. Seu personagem já havia ultrapassado o limite de nível de Desolate Land, então não podia ser usado para bater o recorde. Esses cartões de conta haviam sido obtidos apenas no dia anterior. Isso significava que os personagens ainda não haviam usado nenhuma de suas entradas para Desolate Land. Nenhum dos especialistas demonstrou qualquer sinal de desconhecimento da masmorra em sua primeira tentativa. Afinal, eles eram especialistas. Blue River era o que melhor conhecia a masmorra, pois havia entrado nela mais recentemente. Consequentemente, ele foi designado líder. Eles conseguiram um tempo de 29-21-45 com apenas alguns pequenos erros. Eles bateram seu recorde anterior. Os especialistas que vieram ajudar foram extremamente eficientes. A equipe Blue River cometeu um erro grave em sua segunda descida. O erro afetou seu tempo final, que foi de 33,50 e 4,89. Essa descida terminou muito mal.
Mesmo que tenham ampliado a vantagem sobre os demais competidores, o tempo não foi suficiente para que ficassem entre os 20 primeiros. Desculpem, Blue River se desculpou com todos. O desempenho ruim deles foi culpa dele. Os especialistas mais experientes sabiam que, por causa do erro, não havia como baterem o recorde desta vez. Como resultado, tocaram com mais descuido e ouviram os constantes pedidos de desculpas de Blue River. Eles eram todos velhos amigos, então ninguém disse nada. Eles também não podiam garantir que não cometeriam um erro. Esta é a nossa última tentativa de hoje. Nós conseguimos, pessoal, disse Shandin Spin. Suspiro, isso é inesperado. Depois de tantos anos fora dos servidores normais, pensar que eu teria que voltar e me esforçar tanto para passar por essa masmorra de novo, disse Albion. Eu também. De repente, me deu uma certa nostalgia falar sobre isso. Outro jogador concordou. Ponte Azul, DPS, vamos logo para o domínio celestial. Já faz tanto tempo que não exploramos uma masmorra juntos. A atual equipe de 5 jogadores era a combinação mais forte da Bluebrook Guild. O líder da guilda Shanjin Sping, Easy of Down, Shilling Nickfall, Find Bustock e a conta principal de Blue River, Blue Bleed Sping Snow eram os 5 maiores especialistas da guilda Blue Brook. Shanjin Sping reuniu esses especialistas para uma masmorra no 10º servidor, deixando até mesmo o Popular Beat sem poder se opor. Os pontos fortes dos jogadores não seriam inferiores aos de Popular Beat em nenhum aspecto. Na guilda, eles também eram considerados veteranos. Sua saída significava que a guilda Bluebrook estava usando sua maior força para lutar. Mesmo que Popular Beat estivesse confiante de que era melhor que Blue River, devido ao que sua equipe representava, não havia como ele substituir Blue River. Esta é a nossa última tentativa por hoje. Nós conseguimos, irmãos, disse Blue River respirando fundo em seguida. Ele estava ainda mais pressionado do que os outros 4. Esse recorde estava intimamente ligado ao poder de sua guilda no 10º servidor. Mas, ao pensar em Lord Grimm, Blue River não conseguia se acalmar. Ele estava sempre preocupado que o recorde deles não fosse bom o suficiente e que fosse superado por Lord Grimm novamente. Acalme-se, mantenha calma, concentre-se. Blue River repetia essas palavras para si mesmo enquanto entrava em Desolate Land para sua terceira tentativa. Shanjin Sping era um BCK, Down Office era um Summonate, Ling Nickfall era um Elementalist, Fing Brustock era um Spitfire. E com o Blade Master de Blue River, o time era composto inteiramente por DPS, sem um MT ou um EALE. Embora seu nível de habilidade não se comparasse ao de jogadores profissionais, eles definitivamente estavam no auge entre os jogadores comuns. Para uma masmorra de nível baixo como Terra Desolada, mesmo sem usar suas contas principais, eles ainda estavam confiantes em concluir a masmorra com sua equipe completa de DPS. Somente esse tipo de equipe de DPS poderia alcançar o recorde final. Por exemplo, em seu recorde anterior para Terra Desolada, embora não tivessem um tanque principal, eles ainda contavam com o clérigo do Baco Apisonado. Por causa disso, seu DPS foi reduzido em comparação com a equipe de Lord Grimm, que era composta inteiramente por DPS. Consequentemente, ficou claro que, se eles não usassem uma equipe de DPS também, não haveria como competir com Lord Grimm. Foi por isso que a Blue River precisava da ajuda de especialistas do domínio celestial. Terceira tentativa. O espírito de todos estava no auge. Eles haviam cometido erros nas 2 últimas corridas, mas desta vez iriam pôr um fim nisso. Todos se esforçaram ao máximo e seguiram em frente sem parar. O primeiro chefe caiu. O segundo chefe caiu. O resto do caminho transcorreu sem problemas depois que eles eliminaram os monstros. O desempenho deles até então era definitivamente digno de elogios. No entanto, eles haviam compreendido muito bem o estilo do chefe Toya. Ganhar tempo de Toya exigia um pouco de sorte. Esse chefe tinha muitas habilidades. Quem sabia o que ele faria quando o enfrentassem? Não haveria um tempo limite sem uma boa estratégia. Muitos queriam restringir Toya, mas no nível 30 eles não tinham habilidades suficientes. Então, a única opção era usar a coordenação. Mas coordenar contra um chefe tão complexo exigia tempo e prática. Devido a isso, a dificuldade de lutar contra esse chefe aumentou. Mas esta era apenas uma masmorra de nível baixo. Muitos jogadores só jogariam aqui por um tempo e depois passariam para a próxima fase. Quem se daria ao trabalho de pesquisá-la? Era por isso que restringir Toya ainda era apenas uma teoria. A equipe de especialistas, composta por 5 jogadores, não havia treinado junta para nenhum tipo de coordenação, o que significava que eles não haviam pensado nesse tipo de teoria. Esses jogadores estavam apenas usando a estratégia usual. Eles atacariam e depois confiariam em si mesmos para derrubar Toya. A batalha transcorreu rapidamente e os vestígios dela foram expostos nas muralhas do castelo e no Jardim dos Fundos.
Luzes de espadas, balas, magia e animais de estimação invocados preenchiam o jardim enquanto os 5 jogadores secavam Toia. Naquele momento, nenhum deles podia se dar ao luxo de olhar para o relógio. Eles só podiam dar o seu melhor. Toia caiu. Blue River nem teve tempo de verificar as horas quando, de repente, o anúncio do sistema surgiu. A guilda Bluebrook finalmente havia batido o recorde desta terra desolada, 26:30 e 1:55. Conseguimos. Os 4 estavam extremamente felizes, mas a Blue River nem pensou em relaxar ainda. 26:30 e 1:55. Eles foram apenas 1 minuto e meio mais rápidos que o recorde de Lord Grimm. Mas a Blue River sabia muito bem, a equipe de Lord Grimm ainda não tinha atingido seu limite. Além de terem equipamentos deficientes, havia alguém na equipe que os estava atrapalhando. Mesmo assim, a equipe dos 5 maiores especialistas só conseguiu melhorar o recorde em 1 minuto e meio. Isso significava que esse recorde ainda não era completamente imbatível. Vocês acham que é possível melhorar esse recorde? Perguntou Blue River seriamente após saírem da masmorra. Você acha que esse recorde não é suficiente para derrotar o Lord Grimm? Disse Xandin Spin. Sim. Blue River assentiu com a cabeça. Se tivermos que melhorar, não há muito o que possamos fazer em relação aos pequenos monstros. Tudo dependerá de Toya. Se conseguirmos suprimir completamente Toya e sermos os primeiros a agir, ainda será possível melhorar o recorde, disse Fing Brustoke. De qualquer forma, o recorde já foi quebrado e não temos mais inscrições disponíveis. Neste momento, o mundo inteiro está de olho nisso. Encontrem pessoas que possam recuperar nossa influência e limpar nosso nome, disse Xandin Pin. Certo, respondeu Blue River. Eles haviam se preparado para esse momento. Blue River chamou a guilda e o nome da guilda Bluebrook imediatamente apareceu em todo o chat global. O tópico de hoje era uma continuação do tópico de ontem à noite, o que significava que os provocadores de ontem poderiam não estar todos presentes. Mas a guilda Bluebrook não estava tentando atacar esses caras, eles estavam apenas dizendo a todos: a guilda Bluebrook não precisa da ajuda de Lord Grimm para bater um recorde. A Bluebrook Guild realmente conseguiu. Goodnight viu o disco e depois assistiu silenciosamente à propaganda feita pela Bluebrook Guild no chat global. 1 minuto e meio. Para Lord Grimm, ainda pode ser possível superar isso. A linha de raciocínio de Noite Fria era semelhante à de Rio Azul. Parece que em breve descobriremos qual é exatamente a posição de Blue River sobre isso e o que exatamente Lord Grimm fará, pensou Noite Fria. Entretanto, Changing Spin e os outros desistiram após estabelecerem o recorde. Obviamente, eles não ficariam para igualar esses números. Quanto a Blue River, ele estava em uma situação mais difícil. Ele olhou para o histórico deles e de repente temeu que o nome de Lord Gin aparecesse antes do deles. Após o susto inicial, Blue River percebeu de repente que Lord Gin já deveria ter usado todas as suas entradas do dia. Ainda não era meia-noite, então, com isso em mente, ele se sentiu aliviado, sabendo que o recorde deles não seria quebrado naquele momento. Parecia que a fase mais crucial aconteceria novamente entre 12H e 14H. Ao ver o nome de Lord Green iluminado em sua lista de amigos, Blue River ficou em conflito sobre se deveria ou não falar com ele. Depois de refletir sobre o assunto, decidiu que não falaria com ele afinal. O disco já havia sido recuperado. Lord Grimm, desta vez não farei acordo com você. Blue River se encorajou com esses pensamentos. Capítulo 168 Caju da Bruxa do Fogo. A assessoria de imprensa da guilda Bluebrook correu muito bem. Afinal, o anúncio do novo recorde ainda estava lá. As tabelas de classificação também podiam ser consultadas a qualquer momento. Com essa comprovação, não havia nada que os novos jogadores pudessem criticar. Os novos jogadores também não tinham nenhum tipo de ódio direcionado à guilda Bluebrook. O motivo pelo qual eles repentinamente se revoltaram foi simplesmente porque a arrogância da guilda Full Moon os fez sentir um repúdio indescritível. O tempo foi se aproximando lentamente da meia-noite. Blue River também foi ficando cada vez mais nervoso. Das 00H20 às 00H30. Durante esses 10 minutos, Blue River parou tudo o que estava fazendo e ficou olhando fixamente para a tela. O sistema fez um anúncio repentino. Assim que viu a palavra sistema, Blue River congelou. Aviso do sistema: jogue de forma saudável e faça pausas de vez em quando. Puta merda. Meu cabelo quase ficou branco de medo. Blue River não conseguiu conter o palavrão. Era o anúncio do sistema que tocava frequentemente durante a noite para lembrar os jogadores de fazerem uma pausa. Claro, do ponto de vista de uma empresa de jogos, eles não queriam que seus jogadores parassem de jogar. Anos atrás, os jogadores poderiam se sentir bem com esse lembrete falso e insincero. Só os novatos cairiam nessa.
As 12H30, o recorde deles ainda não havia sido quebrado. Blue River soltou um suspiro de alívio. Mas então ele imediatamente pensou em outra coisa, e se ele não começasse exatamente às 12H? Como resultado, Blue River voltou a encarar nervosamente a tela. Blue, você não vai jogar na masmorra hoje? O time com quem Blue River jogava frequentemente foi até ele perguntar. Eu vou. Eu vou. Se Lord Gin realmente pretendia quebrar o recorde, não havia motivo para se preocupar e perder tempo. Blue River pensou assim enquanto seguia sua equipe para dentro da masmorra. No entanto, ele não conseguia se concentrar. Cometeu inúmeros erros e, em um dado momento, quase causou a morte de toda a equipe. Blue, que tal eu liderar? Todos estavam com medo agora, mas todos entendiam por que Blue River estava tão distraído. Certo, então você lidera. Com a mudança, Blue River não cometeu tantos erros quanto antes. Antes disso, ele praticamente levava o time à morte. Depois que o Cane Online foi liberado, parecia que metade da noite já havia passado. Não houve novos anúncios do sistema, permitindo que Blue River finalmente relaxasse um pouco. Enquanto isso, do lado de Ishio, eles não tinham ido tentar bater nenhum recorde esta noite. Às 11 horas, Tandho tocou de turno e começou a jogar. Eles convidaram Steel Mad Boom Invasion e esperaram Sumo Sheng entrar online. A equipe de 4 jogadores então foi para Fire Forest junta. A Floresta Gelada, a Floresta de Fogo, a Floresta Sombria e a Floresta da Luz do Sol eram as 4 grandes florestas de Glory que também serviam como áreas de nivelamento e masmorras. A Floresta Gelada era de nível mais baixo entre as 4. A Floresta de Fogo, para onde Ishio e seu grupo estavam indo, era uma área de nível 34-36. Com personagens de nível 30, monstros de nível 30 e 5 dariam a maior quantidade de experiência. No entanto, por mais experiência que monstros selvagens concedessem, eles não conseguiam competir com os monstros de elite nas masmorras. Além disso, devido às recompensas de experiência ao final das masmorras, ir para a área de nivelamento em vez de uma masmorra não era a escolha mais sábia. Um veterano do jogo como Ishio certamente não faria uma escolha tão imprudente. No entanto, eles não estavam indo lá para subir de nível. O objetivo de Ishio era o chefe selvagem da Floresta de Fogo, a Bruxa de Fogo Cacheio. Na Floresta Gelada, a chefe secreta mais poderosa, a Bruxa Branca, era proficiente em magia elemental de gelo. Já na Floresta de Fogo, a Bruxa do Fogo, proficiente em magia elemental de fogo, era uma criatura ainda mais poderosa que as chefes secretas, uma chefe selvagem. O chefe selvagem era sempre o de nível mais alto na área de nivelamento, o que significava que a Bruxa de Fogo Cacheio era de nível 36. O nível 36 era 6 níveis acima dos personagens de Rishio e seu grupo. Eles não ganhariam muita experiência, pois isso excedia o limite de 5 níveis. No entanto, matar um chefe não era algo que se fazia para ganhar níveis. Mesmo assim, uma supressão de nível 6. Isso era uma enorme desvantagem para eles. As equipes de elite das grandes guildas eram de nível 32, mas nem mesmo elas ousavam provocar a Bruxa de Fogo Cacheu, já estavam com medo de uma supressão de nível 4. Afinal, ela não era um monstro qualquer. Ela era a chefe mais forte, uma chefe selvagem. Uma supressão de nível 4 já era suficiente para fazer os jogadores recuarem. Mas Ishio estava prestes a liderar sua equipe para batalhar contra esse chefe selvagem que tinha uma supressão de nível 6. Quanto aos outros 3, eles não estavam nem um pouco assustados. Com exceção de Sumo Shin, Ishio sentiu a necessidade de deixar claro para todos que uma supressão de nível 6 não era brincadeira. Pessoal, observem que há uma supressão de nível 6 entre nós e a Bruxa do Fogo, disse Ishio enquanto procuravam pela Bruxa do Fogo. A Bruxa do Fogo definitivamente estava lá. Um chefe selvagem simplesmente vagaria por aí após surgir se não fosse morto imediatamente. O 10º servidor já estava aberto há 3 semanas. Não era apenas a Bruxa do Fogo, chefes selvagens de todas as outras áreas de nível superior já estavam esperando para serem derrotados. Era diferente da primeira semana, quando os chefes selvagens ainda não haviam surgido. Certo, responderam Tandho e Stemed Boom Invasion com indiferença. Não subestimem essa supressão de nível 6. Combinada com a identidade dela como uma chefe selvagem, muitos efeitos de habilidade serão reduzidos em 60-100%. Vocês sabem o que significa uma redução de 100%? Significa redução total, nenhum efeito. É por isso que, durante a batalha, vocês precisarão se adaptar. O atoramento do dente de dragão, o arremesso do golpe celeste, a cegueira do arremesso de areia e a tontura do tijolo. Todos esses terão efeito reduzido nela, explicou Ishio. Ah, então é assim mesmo. Os dois assentiram com a cabeça. Já não nos deparamos com uma situação semelhante em Line Canyon?
Chefe de lá não era de nível superior ao nosso, disse Tanho. Sim, era de um nível mais alto, mas a partir do nível 5 as masmorras normais geralmente não têm faixas de nível maiores que 3. Isso porque uma supressão de nível muito alta é difícil de lidar. 3 níveis ainda era inestável. Se não fosse por isso, a bruxa de fogo de nível 36 já teria sido derrotada. Como mais teríamos tido a chance de matá-la? Explicou Ishio. Ok, vou prestar atenção nisso. Tankou não se atreveu a incluir nossa invasão do pãozinho no vapor. Pãozinho cozido no vapor, entendeu? Perguntou Ishio. Entendido, respondeu Stemedbon Invasion. Ishio não tinha certeza se ele realmente havia entendido. Os quatro vagavam pela floresta de fogo e, às vezes, matavam alguns monstros pelo caminho. Os monstros em todas as quatro grandes florestas eram goblins. Seus níveis eram diferentes, então, obviamente, eles seriam diferentes uns dos outros. Os goblins da floresta de fogo tinham todos pele vermelha e um ar sedento de sangue no rosto. Eles pareciam muito mais ferozes do que os goblins da floresta de gelo. Aqui, ela está por aqui. Ishio encontrou a silhueta da bruxa de fogo cacheiro. No meio de uma clareira na floresta, uma grande fogueira crepitava. A bruxa do fogo cacheiro estava parada, meio desairada, de um lado. Ela carregava um cajado mágico extremamente longo, com uma runa em forma de chama no topo, que parecia pulsar como fogo intenso. Ao lado dela, uma grande multidão de pequenos goblins da floresta de fogo circulava a fogueira. Pareciam estar realizando algum tipo de grande ritual. Eles gritavam e corriam de um lado para o outro, mas nenhum deles se afastava. O que fazemos? Ninguém mexe nisso há tanto tempo que tantos monstros se acumularam, disse Sumushen. Não se preocupe, temos tempo. Todos têm suas poções, certo? Disse Ishio. Entendi, responderam os outros. Ishio já havia dito a todos para gastarem seu dinheiro na cidade do Mingau e comprarem poções de qualidade média. Muito bem, então vão vocês dois fugir, disse Ishio. O quê? Tenryu não entendeu. Você e o pãozinho no vapor, corram. Nós vamos destruir aquela fogueira. Os inimigos vão nos perseguir loucamente e então contra-atacaremos, disse Ishio. Certo. A névoa suave e a invasão de pães no vapor de Tanrou fugiram. A névoa purificadora de Sumo Sheng imediatamente começou a acumular energia para um laser. Nesse instante, Ishio ergueu seu guarda-chuva das 1000 chances e lançou mísseis antitanque. 3 mísseis antitanque consecutivos e um raio laser gigante dispararam em direção à fogueira. A explosão espalhou-se em todas as direções como fogos de artifício. Os goblins gritaram e encararam os dois com ferocidade. A bruxa do fogo também se virou para voá-los. Ela ergueu seu cajado mágico e entoou um cântico em uma língua desconhecida. Os braços do goblin brilharam repentinamente com uma luz vermelha. TSK, TSK, toda a horda tem caçadores de chamas. O sistema é tão descarado, disse Eishio enquanto seu ló de fogo aéreo sombrio era ativado ao contrário. Névoa purificadora fez o mesmo. Embora sua velocidade de movimento fosse alta, isso exigia que eles repetissem a mesma ação várias vezes. No entanto, isso não era um problema para jogadores profissionais. Enquanto estavam sob seu controle, sua velocidade não era muito menor do que a de um voo rasante de uma bruxa. A única fraqueza era que eles só podiam voar para trás. Por causa disso, havia várias coisas com as quais eles precisavam ter cuidado. Por exemplo, Yeshio estava avisando Sumo Shen, cuidado. Não bata em uma árvore. Se eu te seguir, não vou bater em nada, disse Sumo Shen. Isso não é verdade. Se você cometesse um erro, seria o primeiro a bater numa árvore, disse Sumo Shen. Não, tenho medo que você bata em mim, disse Ishio. Os dois conversavam enquanto realizavam ataques aéreos. Era evidente que não havia dificuldade alguma para eles. Um ia na frente, o outro atrás. Ambos eram leves e ágeis. A distância entre eles e os ferozes goblins aumentava cada vez mais, mas a velocidade de movimento da bruxa do fogo não ficava atrás da dos dois. Ela não precisava usar as pernas para correr. Simplesmente voava em direção a eles. Deem a ela algo com que brincar. Vendo que a bruxa do fogo estava se aproximando, Yeshio gritou. Certo, disse Sumo Shen. Os dois voaram para trás enquanto atiravam na bruxa do fogo. Se fosse um monstro normal, ser atingido repetidamente dessa forma o faria recuar. Mas para essa bruxa de fogo, que estava 6 níveis acima, essas balas não tiveram efeito algum em sua velocidade de movimento. Um pouco maior. Gritou Ishio enquanto disparava 3 mísseis antitanque. Sumo Shen foi um pouco mais lento, fazendo com que seus 6 mísseis antitanque formassem uma linha. Os 6 mísseis antitanque explodiram um após o outro. A bruxa do fogo finalmente mostrou a que veio com suas habilidades e teve sua velocidade reduzida um pouco.
Mas o efeito não durou nem um segundo, pois ela rapidamente começou a se aproximar novamente. Capítulo 169. Interrupção de habilidade. A supressão de nível 6 realmente não podia ser subestimada. O recuo causado pelos 6 mísseis antitanque na bruxa de fogo não era nem comparável ao de um ataque normal em um monstro comum. E isso mesmo com a bruxa de fogo sendo, por sorte, do tipo mago. Ela não nasceu com um corpo resistente. Se ela fosse tocada por um chefe do tipo força, então, sob a supressão de nível 6, os 6 mísseis antitanque pareceriam apenas nuvens passageiras. Ishio e Sumo Shen obviamente perceberam isso, e por isso não tinham depositado muitas esperanças. Eles só precisavam ganhar um pouco mais de tempo. Mesmo assim, a bruxa do fogo continuava se aproximando dos dois. Assim que entraram em seu alcance de ataque, ela imediatamente ergueu seu cajado e entoou algumas palavras. O espaço ao redor deles pareceu se abrir repentinamente. Duas enormes bolas de fogo se formaram e caíram do céu em direção a eles. A bruxa do fogo continuou a perseguição enquanto lançava o feitiço. Magias que exigiam encantamentos geralmente não podiam ser feitas em movimento. Mas havia uma exceção: os elementalistas. Após aprenderem a habilidade passiva de nível 30, Conjuração Móvel, os elementalistas podiam se mover enquanto conjuravam feitiços. Claro, sua velocidade de movimento seria bastante reduzida nessa situação. Aprimorar a habilidade passiva diminuiria a redução na velocidade de movimento. No entanto, mesmo no nível máximo, os elementalistas ainda só conseguiriam se mover a 50% de sua velocidade normal. Ainda assim, não se comparava à movimentação em condições normais. Embora a bruxa do fogo fosse uma chefe, ela ainda tinha que cumprir as regras do sistema. Sua velocidade de movimento diminuiu bastante enquanto ela lançava aquelas duas enormes bolas de fogo. Ishio e Sumushin desviaram facilmente do ataque e aproveitaram a oportunidade para aumentar a distância entre eles e a bruxa do fogo. A IA da bruxa do fogo não era muito inteligente. Ela primeiro precisava alcançá-los antes de atacar. Assim que surgia uma oportunidade, ela lançava um feitiço e diminuía a velocidade. Através dessa alternância entre sua velocidade de movimento, Lord Gim e Névoa Purificadora sempre conseguiam manter uma certa distância dela. Os goblins eventualmente ficaram para trás e gradualmente abandonaram a batalha. Os goblins eram todos monstros comuns da área de nivelamento. Eles não tinham nenhuma relação com a bruxa do fogo. O motivo de tantos deles terem se acumulado ao redor dela era porque a bruxa do fogo não havia sido morta há muito tempo. Cada um tinha seu próprio jeito de decidir quem atacar. Nesse momento, seus alvos estavam ficando cada vez mais distantes. Logo, eles não conseguiam mais ver seus alvos, então os goblins se viraram e foram brincar. Quanto a Ishio e Sumushin, tudo o que podiam fazer era correr em círculos. A chefe também tinha um alcance limitado de movimento. Não era possível levar a bruxa de fogo da floresta de fogo até a floresta de gelo. Coordenadas 1658, 1542. Ishio enviou uma mensagem para Tang-Ho Stemedbun Invasion. Pelo jeito que ele e Sumushin recuavam enquanto atacavam, parecia que estavam atraindo a bruxa de fogo para longe. No entanto, os dois não conseguiam encadear seus ataques com muita precisão. Além disso, a vida do chefe ainda se recuperava automaticamente. Mesmo que a recuperação não compensasse completamente o dano causado, ou mesmo que tivesse mana infinita, ainda levaria mais de um dia para derrotar o chefe. Tang-Ho e Stemedbun Invasion receberam a mensagem e correram para lá. Ao chegarem, viram que os goblins que acompanhavam a bruxa do fogo já haviam desaparecido. Ishio e Sumushin não precisavam mais brincar de pega-pega com a bruxa do fogo, então começaram a caçá-la. Chegamos, anunciou a invasão do pãozinho no vapor. Ele próprio ainda não havia chegado, embora seu tijolo já estivesse lá. O tijolo voador atingiu a nuca da bruxa do fogo. A bruxa do fogo pareceu ficar atordoada por um instante, mas se recuperou imediatamente. Observe bem antes de usar. Tontura não terá muito efeito nela, então use apenas para interromper suas habilidades. Ishio instruiu a invasão do pãozinho no vapor. Não importava a duração do efeito de tontura, ele ainda era um efeito negativo. Se a bruxa do fogo fosse atingida enquanto conjurava um feitiço, o feitiço certamente seria interrompido. Claro, o pré-requisito era que o efeito de tontura fosse ativado. Caso contrário, o dano causado por ele não seria suficiente para interromper seus feitiços. Você também tem injetar veneno. Preste atenção em como você o usa. Ishio alertou a invasão do pãozinho no vapor. Injetar veneno era uma habilidade de nível 30 do lutador. Apesar do nome conter a palavra veneno, a habilidade não causava nenhum efeito de veneno. Ela tinha dois efeitos: podia induzir sangramento e também podia quebrar a super armadura.
O alvo não podia ser derrubado, lançado, repelido ou interrompido enquanto estivesse com super armadura. A menos que uma habilidade de agarrar fosse usada, o alvo não podia ser movido à força. Injetar veneno era uma habilidade que podia remover essa super armadura. No nível mais baixo, a habilidade podia dissipar a super armadura por até 5 segundos. No nível máximo, a habilidade podia dissipar a super armadura por até 10 segundos. Sob a supressão de nível da Bruxa do Fogo, não havia como injetar veneno dissipar a super armadura por 5 segundos completos. No entanto, Steelmad Boom Invasion ainda conseguia ouvir as instruções de Guixiu, que diziam para ele circular ao redor da Bruxa do Fogo e estar pronto para usar e injetar veneno a qualquer momento. Sempre que a Bruxa do Fogo atacava ou lançava magia, um brilho vermelho emanava dela. Essa era sua aparência quando estava em estado de super armadura. Nesse estado, a Bruxa do Fogo era imparável. Nem ataques normais nem habilidades conseguiam deter seus movimentos. De repente, ela abriu os braços. Não só havia um brilho vermelho ao redor de seu corpo, como também uma aura flamejante emanou para fora, incendiando tudo ao seu redor. Várias folhas secas também pegaram fogo. Chuva de meteoros. Essa era a magia diária de efeito da Bruxa do Fogo. A magia invocava inúmeros meteoros que caíam como chuva sobre o alvo. Inetar veneno. Ishio não teve tempo de dizer qual era o feitiço. Assim que viu a Bruxa do Fogo levantar as mãos, gritou imediatamente. Preparado, o invasor de pães no vapor ouviu o comando de Ishio e imediatamente usou injetar veneno. A Bruxa do Fogo absorveu o veneno e a aura flamejante que emanava de seu corpo recuou instantaneamente. O invasor de pães no vapor era extremamente descarado. Ele temia provocar algum tipo de reação. Então, após usar o veneno, correu imediatamente e se escondeu atrás de uma árvore. Por que você está se escondendo? A demonstração covarde de Steelmad Boom Invasion fez Ishio não saber se ria ou chorava. Se Steelmad Boom Invasion não ia aproveitar essa chance, então ele teria que compensá-lo. Felizmente, Lord Lee não estava muito longe da Bruxa de Fogo. Ele lançou um golpe celeste e a lançou para o ar. Sob a supressão de nível e a defesa inata do chefe, esse arremesso só conseguiu fazê-lo cambalear. No entanto, Ishio rapidamente contra-atacou com uma palma da flor cadente, atingindo a Bruxa de Fogo. Após interromper com sucesso a chuva de meteoros da Bruxa do Fogo, Ishio repreendeu os Steelmad Boom Invasion. Não fuja. Assim que injetar veneno for usado, você precisa se apressar e interromper o feitiço dela. Isso deveria ser uma chance para Steelmad Boom Invasion praticar, mas aquele cara tinha fugido. Eu estava com medo de que ela tivesse algum tipo de feitiço assustador. Steelmad Boom Invasion respondeu imediatamente. No tempo que levou para dizer essas palavras, a Bruxa do Fogo já havia se recuperado e retornado para matá-los. A névoa suave de Tandhou foi ao seu encontro. 3 tipos de perseguidores dançavam ao seu redor. Além do perseguidor neutro e do perseguidor de gelo, havia também um perseguidor de fogo, resultante do uso da palma da flor cadente. O perseguidor de fogo aumentava sua força. Nesse momento, uma camada de flutuações mágicas vermelhas brilhava ao redor de seu braço. Sua aparência como perseguidor de fogo era semelhante ao fortalecimento que a Bruxa do Fogo havia concedido aos goblins anteriormente. A névoa suave iniciou um golpe celeste, mas a Bruxa do Fogo não se moveu, pois possuía super armadura. O cajado em suas mãos girou. A runa na ponta do cajado emanou chamas enquanto se movia pelo ar. Todos os ataques da Bruxa do Fogo possuíam o atributo fogo. O cajado dessa bruxa era extremamente longo. O movimento que ele criava cobria uma vasta área. Seu Mad Boom Invasion, que estava prestes a avançar, foi forçada a recuar. Soft Mist, que já estava ao alcance, não teve tempo de recuar. Ela se abaixou rapidamente para evitar o ataque e então rolou, desviando-se da rajada de chamas que saía do cajado da Bruxa do Fogo. A névoa purificadora de Sumushin tinha longo alcance, então ela não precisava se aproximar. Nesse momento, ela disparou no rifle laser carregado. O rifle laser atingiu o corpo da Bruxa do Fogo e parecia que iria atravessá-la. O impulso que carregava era impressionante, mas contra a super armadura da bruxa só conseguiu causar dano. A Bruxa do Fogo continuou o que estava fazendo e estava prestes a lançar outra magia diária de efeito. A invasão do pãozinho no vapor viu isso e entrou em pânico. Injetar veneno ainda está em recarga. Ele ainda não tinha terminado de falar quando Lord Gin avançou. Usou um golpe circular e apunhalou a Bruxa de Fogo, arremessando-a e interrompendo seu feitiço. Os golpes ignoravam a super armadura. Interromper uma habilidade dessa forma parecia simples na teoria, mas um jogador comum ainda faria 9 em cada 10 vezes. A interrupção bem-sucedida seria pura sorte. As habilidades do chefe não eram tão lentas a ponto de você ter tempo de vê-las, correr até elas e usar um agarrão para interrompê-las.
Quando a bruxa do fogo lançava uma magia como as bolas de fogo, o lançamento era quase instantâneo. Era praticamente o mesmo que não lançar nada. Mesmo para magias poderosas como chuva de meteoros, se a invasão do pãozinho no vapor fosse um pouco mais lenta, não haveria tempo suficiente para usar qualquer outra habilidade depois da injeção de veneno. Havia apenas um intervalo de um segundo e, às vezes, até menos. Durante a batalha contra o Faust-Tain da Floresta Congelada, do River possuía a habilidade de super quebra de armadura cotador de roda de ondas para usar contra a super armadura do chefe. Mas por que ele não a usou? Porque ele não era bom o suficiente. O que Yishio conseguia fazer não significava necessariamente que outros jogadores também conseguiriam. Mesmo para Tandho, apesar de sua alta velocidade de mãos, ela ainda carecia de experiência. Se ela tivesse tentado usar o golpe circular para interromper a bruxa, provavelmente teria falhado. Se fosse muito cedo, o chefe simplesmente se levantaria e conjuraria o feitiço novamente. O golpe circular entraria então em recarga. Se fosse muito tarde, o feitiço já teria sido lançado e o golpe circular seria interrompido. Lord Gin não era especializado. Além de golpe circular, ele também tinha acesso a habilidades como arremesso para trás e corte da roda de ondas que podiam quebrar super armadura. Ele tinha a capacidade de interromper continuamente os feitiços da bruxa de fogo. Deixar a invasão do pãozinho no vapor usar e injetar veneno era simplesmente uma maneira conveniente de ajudá-lo a aprender. Lutar contra esse chefão enorme com uma grande diferença de nível servia para praticar habilidades de interrupção. Capítulo 170 Primeiro assassinato da bruxa de fogo. Interrompam. Interrompam. A voz de Steamedbun Invasion ressoou repetidamente. Esse cara estava sempre imerso nos jogos que jogava e costumava gritar seus golpes como personagens de filmes antigos de Kung Fu de Hong Kong. Seus socos e chutes tinham efeitos sonoros de assobio. Esse tipo de gritaria constante frequentemente atrapalhava o modo dos oponentes que ele enfrentava na arena. Mas, na verdade, a dublagem de Steamedbun Invasion não tinha absolutamente nenhum significado para eles. Por exemplo, nesta grande batalha contra o chefe, definitivamente não faria diferença. Mesmo assim, ele continuava gritando como sempre. Ishio deu a Tandho e Steamedbun Invasion a oportunidade de praticar, permitindo que eles interrompessem a bruxa de fogo. Eles estavam apenas enfrentando um chefe, então não havia motivo para se preocupar com o tempo. Como os dois não tinham experiência com a forma como lutavam, era impossível que não cometessem um erro durante a longa batalha contra o chefe. Não é bom. Corram. Ishio gritou de repente. Tandho tinha sido um passo mais lenta do que devia ao interromper a chuva de meteoros da bruxa do fogo. Ishio sentiu que não havia tempo suficiente para reverter a situação, então os avisou às peças. A névoa purificadora de Sumo Shen já estava fora do alcance do feitiço, então ela estava segura. O Lord Gin de Ishio usou uma técnica de clone das sombras e deixou seu corpo falso lá, enquanto seu corpo verdadeiro escapou instantaneamente. Os jogadores restantes, Tandho e Steamedbun Invasion, estavam em uma situação mais difícil. Os dois jogadores eram de classes de combate corpo a corpo, então estavam mais próximos da bruxa do fogo quando o feitiço foi lançado. A formação do feitiço tomou forma e o ar acima deles começou a ferver. Parecia que todo o céu havia pegado fogo. Bolas de fogo de diferentes tamanhos caíam rapidamente do céu. Tandho e Steamedbun Invasion apressadamente fizeram seus personagens correrem, mas era impossível desviar completamente de todas elas. Inúmeros meteoros caíram como chuva e a terra e o céu se transformaram instantaneamente em um mar de chamas. Quando os dois saíram correndo do fogo, só lhes restava um fio de vida. Recuaram miseravelmente para um lado e começaram a beber poções para se recuperar. Felizmente, o alcance de feitiços de área de efeito grandes, como chuva de meteoros, não podia ser alterado quando o mago os conjurava enquanto se movia. Caso contrário, a bruxa do fogo os teria perseguido e eles já teriam morrido e retornado à cidade de Konji. Foi mal, disse Tandho. Ela não era do tipo que se recusava a admitir seus erros. Ela só queria melhorar. Prestem atenção ao momento certo. Ishio não disse muito. Ele já havia indicado quando deveriam agir. Colocar em prática dependia deles captar o momento certo. Tudo dependia da velocidade de reação e do discernimento de cada um. Ishio não podia ajudá-los nisso. O meteoro bem-sucedido incendiou a floresta de fogo. Depois de gritar e gargalhar várias vezes, a bruxa do fogo continuou a brandir seu cajado contra eles. Não se preocupem. Avante, ordenou Ishio. Com relação a Tandho e Steamedbun Invasion, Ishio não os deixaria praticar livremente. Por exemplo, os dois ainda não estavam com a saúde completa. Se falassem em interromper um feitiço novamente, poderiam morrer. Ishio assumiria a tarefa nesse tipo de situação.
Ele tinha 100% de chance de sucesso em interromper os feitiços dela com seus movimentos precisos. Wave Wheels Axé. Dessa vez, o Lord Grind Yishi usou uma habilidade de espada mágica. A ponta da lâmina prenderia a bruxa do fogo em uma formação mágica e lançaria uma roda de ondas que a atingiria várias vezes. Se houvesse outros inimigos por perto, a roda de ondas também os atingiria. Assim que a roda de ondas parasse de girar, ela explodiria e faria o alvo voar para longe, assim como a bruxa do fogo, que agora estava no chão. A batalha continuou. Nesse tipo de batalha contínuo, nem mesmo jogadores profissionais de alto nível como Ishio podiam garantir que não cometeriam um erro. Então, Lord Green também sofreu dano. O único jogador que não sofreu dano foi aquele que usava névoa purificador de longo alcance. A batalha duraria horas. Não era algo que pudesse ser terminado em questão de minutos. O tempo passou lentamente. Ninguém no 10º servidor sabia que uma batalha tão intensa e difícil estava acontecendo na Floresta de Fogo. 4 personagens estavam caçando a chefe bruxa de fogo selvagem que estava 6 níveis acima deles. Isso era algo que nenhum jogador jamais poderia imaginar. Todos os jogadores das guildas ainda estavam fazendo masmorras em um nível adequado para eles. Os únicos chefes selvagens aos quais eles estavam dando atenção eram os da Floresta Congelada, Cemitério de Ossos, Terra Desolada e Desfiladeiro da Linha. Floresta de Fogo, na verdade, já estava na hora. Os personagens de nível mais alto estavam todos na metade do caminho para o nível 32. Assim que alcançassem o nível 33, começariam a caçar a bruxa de fogo da Floresta de Fogo. O Desfiladeiro da Linha e a Terra Desolada também foram feitos de maneira semelhante. 100, 130, 200, 230. Se eles estão explorando a Terra Desolada, já deveriam ter terminado, não é? Blue River e seus amigos já haviam completado a masmorra 3 vezes. Se Lord Grim pretendia bater o recorde, não deveria estar tão atrasado. 2 horas e meia já haviam se passado, e ainda não havia sinal de que o recorde seria batido. Será que Lord Grim também estava tendo algum problema? Era apenas o primeiro dia, então Blue River não se atreveu a ficar muito feliz. Ele apenas soltou um suspiro de alívio. Ainda não conseguia sorrir. Vamos para a Terra Desolada, disse Blue River. Eles acabavam de percorrer o cânion da linha. Mas, enquanto viajavam, um aviso do sistema surgiu de repente. Anúncio do sistema. Os jogadores Lobby Gleam, Clan Sing Mist, Soft Mist e Stemed Boom Invasion concluíram a primeira eliminação da Bruxa de Fogo Cacheu. Em meio a todas as mensagens aleatórias no canal global, esse anúncio do sistema parecia uma piada de algum novato ingênuo. Ajude Fogo primeiro abate. Os que reagiram foram, naturalmente, veteranos e especialistas. No instante em que o anúncio foi feito, Blue River congelou. Os 4 amigos que estavam com ele também congelaram. Nesse instante, todos tiveram a mesma reação. Moveram o cursor do mouse até o canal global e arrastaram a caixa de bate-papo para verificar o anúncio novamente. Cada jogador o leu com atenção e seriedade mais uma vez. Nenhuma palavra estava fora do lugar. Bruxa do Fogo. Blue River não queria acreditar. A bruxa do fogo da Floresta de Fogo. Blue River não foi a única com essa dúvida. No entanto, para esses jogadores experientes de Glory, era bem claro que existia apenas uma bruxa de fogo no jogo. Sem chance. Houve até alguns no Cybercafé que gritaram alarmados. As primeiras ondas da abertura do 10º servidor já haviam passado. Não havia muitos jogadores de Glory no Rapid Internet Café que jogassem principalmente no 10º servidor. A maioria dos veteranos que ficavam acordados a noite toda estava nos outros servidores, então não tinham visto as notícias. Consequentemente, estavam obviamente indiferentes a elas. Os poucos que reagiam não se conheciam. Eles só podiam discutir a notícia surpreendente com seus amigos no jogo. Felizmente, eles haviam concluído a primeira eliminação tarde da noite. Caso contrário, todos no Lan House felizes que sabiam que Lord Gin estava sendo interpretado por Ishio se reuniriam para observá-lo. Finalmente a derrotamos no Lan House feliz, e Ishio e Tang Hou soltaram um suspiro de alívio. Após o golpe final atingir a bruxa do fogo, seu corpo explodiu em chamas. Sua inspeção cruel e feroz podia ser vista nos últimos resquícios de fogo. Assim que as chamas se extinguiram, alguns equipamentos e materiais caíram. 3 horas e meia. Os 4 lutavam contra a bruxa do fogo havia 3 longas horas e meia. Dava para perceber o quão difícil era derrotar um chefe selvagem 6 níveis acima. A névoa suave e a invasão do pãozinho cozido no vapor de Tankou quase morreram várias vezes. A névoa purificadora de Sumo Sheng estava bem. Já o Lorde Sombrio de Yishio parecia estar apenas brincando.
Tanho percebeu com um único ar que ele não estava se esforçando ao máximo. Não é fácil, não é fácil. Vamos ver o que ela deixou cair, disse Ishio enquanto ia dar uma olhada nos equipamentos e materiais que haviam caído. Pedra flamejante. Sim, vou levar isso. Ishio pegou o material. Cajado da chama vermelha, uma arma roxa de nível 35. Infelizmente, não podemos usar este item raro, então vamos deixá-lo para vender ou para trocar por equipamentos. Ishio examinou o segundo item. Manto da chama vermelha, uma armadura de tecido azul de nível 35. Aumenta a resistência ao fogo, mas nenhum de vocês usa classes de tecido, então não precisamos dele. Só pode ser vendido por dinheiro. O terceiro item. Uau, cinto da lua escarlate. Parece que alguém está com sorte hoje. Clive, com isso seu conjunto estará completo. A bruxa do fogo deixou cair itens de nível 30-35. O quarto item foi dado a Tandhou. Mesmo que ela já o tivesse, ainda podia trocá-lo pela peça que lhe faltava. Anel do Espírito do Fogo. Também aumenta a resistência ao fogo. Inútil o quinto item também era um equipamento azul, um anel de nível 30 que aumentava a resistência ao fogo. Esses tipos de equipamento só eram úteis contra certos tipos de inimigos. Em circunstâncias normais, não havia muita diferença entre ele e a resistência mágica comum. 4 equipamentos foram obtidos. Uma arma roxa também. Nada mal. Ishio assentiu com a cabeça em aprovação. Somos ricos. Perguntou Stemed Boom Invasion com um sorriso radiante. Não temos tanta sorte assim, disse Ishio. Ele então descobriu que todos haviam desistido desses itens. Apenas Tandhou havia tentado conseguir o cinto da lua escarlate. Vendo a confiança que todos depositavam nele, Ishio não se opôs. Ele recolheu todos os itens e entregou o cajado da chama vermelha para Stemed Boom Invasion. Vender por 200 moedas de ouro não será problema. Você pode usar esse dinheiro para comprar um conjunto para você. Sério? Incrível. O Stemed Boom Invasion recebeu a notícia com entusiasmo. Os outros dois itens, o manto da chama vermelha e o anel do espírito do fogo, eram menos importantes a longo prazo. No entanto, os jogadores estavam prestes a atingir o nível 33. Se eles pretendiam competir nesta floresta de fogo, então os equipamentos com resistência ao fogo aumentariam muito suas chances de sobrevivência, então era incerto por quanto eles seriam vendidos. Ok, vamos voltar a explorar as masmorras. Por causa dessa primeira morte, toda a comunidade ficou completamente chocada. Ishio, porém, não se importou. Quanto a Tandhou e Stemed Boom Invasion, eles não levaram a bruxa do fogo muito a sério. A supressão de nível 6 apenas reduziu o dano que causavam e os efeitos de suas habilidades. Isso tornou a batalha muito longa e, embora quase tenham morrido várias vezes, do ponto de vista mecânico, os dois não acharam que derrotar o chefe fosse muito difícil. Muito fácil. Essa foi a opinião final de Tandhou sobre o assunto.